Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 21. Quando as férias de verão acabaram, era hora de retornar a Hogwarts para meu segundo ano. E assim como no ano passado, a tia Amélia nos deu um carro do ministério para chegarmos lá com estilo e conforto, enquanto Susan recebia todos os abraços que podia. Eu realmente amo minha linda irmãzinha. Chegamos à plataforma 9 3/4 com bastante tempo de sobra. Dei um grande abraço em todos enquanto me despedia e fui procurar um compartimento para esperar meus amigos. E aí, cara, como foi seu verão? Ouvi a voz tranquila de Christian perguntar. Muito bom. Tive bastante tempo para criar algumas poções interessantes e brincar com alguns feitiços. Respondi ao meu amigo selvagem. Haha, parece que vai ser um verão para nossa estrela de prata. Ele disse me provocando. Haha. E o nosso famoso bebê Hagrid? Eu respondi com seu próprio título em resposta. E sim, ele foi comparado a Hagrid por causa de seu amor por criaturas e pelo fato de que ele não parece ser muito parecido com garras. Eu fui ótimo. A família foi visitar um santuário Welsh Green, foi incrível. Disse o garoto de cabelos pretos com um largo sorriso no rosto. Deve ter sido legal. Eu sempre quis ver alguns dragões na natureza. Eu disse sentindo um pouco de ciúmes. Finalmente encontrei vocês dois. Então ouvimos da porta do compartimento. Wonder Boy, exclamamos em uníssono. A quando vocês dois vão largar esse apelido? Disse o recém-chegado James. Quando nós dois perdemos o nosso. Respondeu Christian com confiança. Hahaha. Você sabe que nos importamos, então como foi seu verão? Perguntei depois de rir um pouco. Suspiro, foi bom. Como não vejo meus pais muito, eles decidiram fazer uma viagem em família, então fomos a Paris para ver os pontos turísticos. Eles também ficaram curiosos sobre o lado mágico de lá, mas não conseguimos encontrá-lo. Ainda é uma cidade interessante para visitar, mágica ou não. Você também tem que agradecer a sua tia por mim, já que ela me deixou ficar por uma semana. Disse James. Ah, vamos lá, eu disse que está tudo bem. A tia adora receber você e você também me ajudou a cuidar da Susan. Eu disse acenando com a mão e balançando a cabeça. Tudo bem, entendi. Ele respondeu. Então James pareceu ter pensado em algo e vasculhou sua bolsa por alguns segundos e tirou um livro. Vocês ouviram falar que esse livro está sendo distribuído em Gringotts? Perguntou James, segurando o livro que eu escrevi. Sim, supostamente é algum tipo de guia para nascidos trouxas, não? Respondi depois de dar uma olhada rápida e passar para Christian. Ouvi dizer que as informações nessa coisa são bem precisas e atualizadas também. Christian acrescentou devolvendo para James. Na verdade, eu estava mais interessado no fato de que o autor escreveu outro livro e o publicou ao mesmo tempo sobre lobisomens. Sim, ouvi dizer que isso está causando protestos de muitas pessoas. Mas também recebeu muito apoio de pessoas afetadas ou relacionadas a pessoas afetadas pela licantropia. Eu respondi. Sério, disse James surpreso. Bem, não é surpresa que você não tenha ouvido falar disso, já que você estaria fora do circuito durante o verão. Mas há basicamente uma caçada oculta por algumas famílias que não estão muito felizes em serem chamadas e que o ministério também não ficou satisfeito por ser criticado. Mas o homem fez pontos válidos e baseados em fatos, com documentos históricos e eventos para apoiá-lo, então eles não podem fazer muito, explicou Christian antes de olhar para mim. Sim, minha tia até disse que algumas famílias ricas tentaram forçar esses livros a entrarem na lista de proibidos porque eles estavam perturbando a lei e a ordem. Acrescentei com uma risada. Sim, pode não parecer muito publicar 2 livros, mas eles apontaram muitos problemas com a forma como as coisas estão indo atualmente de uma maneira sutil. Não há críticas diretas ou culpas, apenas destaque de problemas. Continuou Christian. Uau, e aquele cara começou tudo isso, muito impressionante. Suspirou James com admiração. É isso mesmo. Eu disse com um sorriso maroto. Nós conversamos até chegarmos a Hogsmeade e era hora de nos trocarmos. Como éramos agora do segundo ano, fomos em direção às carruagens e sim, eu podia ver os testralhos claramente. E eu entendo porque as pessoas não gostam desses caras, mas eles ainda parecem bem legais. Quero dizer, eles parecem os cavalos do ceifador. Minha veterana favorita também se juntou a nós para o passeio de carruagem e todos nós começamos a conversar. Ela até deixou seu orgulho de lado e pediu ajuda este ano, já que ela vai passar por seus NOMS e espera se tornar uma auror. O que eu apoio totalmente que ela seja durona, e precisa de boas notas para isso. Eu nunca digo não para ajudar meus amigos, então foi bem fácil para ela, mas eu ainda a provoquei chamando-a de Puff Rosa. Então, com risadas e alegria, chegamos ao salão principal para esperar os alunos do primeiro ano aparecerem e serem selecionados. O Chapéu cantou uma versão diferente de sua música, que ele tem bastante tempo para inventar, e começou a classificar. Tudo acabou sendo como nos livros. Gêmeos na Grifinória, Edward Cullen na Lufa-Lufa, onde ele pode brilhar o quanto quiser. Angelina Johnson era um leão e Roger Davis se juntou à nossa casa. Mas tudo que eu conseguia lembrar do cara era que ele era capitão de quadribol e agiu como um idiota como par de Fleur Delacour durante o baile de Yule. Com o fim da festa, aquela música horrível foi cantada e os gêmeos Weasley se empolgaram um pouco demais. Então chegou a hora de se aposentar. Mas você se lembra quando fomos apresentados à Torre da Corvinal que quanto melhores seus resultados, melhor o tratamento? Bem, lembra quem foi o melhor absoluto o ano passado? Tudo que estou dizendo é que fiquei um pouco mais motivado para permanecer no topo e Christian ficou com muita inveja quando mostrei a ele o quarto que consegui. Este ano eu tinha algumas metas diferentes. Meu plano é focar nas disciplinas eletivas oferecidas em Hogwarts, com MC, adivinhação, aritmancia e runas antigas. Foda-se os estudos trouxas. Eu sei mais do que o maldito professor e o livro didático está perdendo o maior boom tecnológico da história dizendo que a última grande invenção foi a maldita carruagem sem cavalos.
Me faz querer apresentar bombas nucleares aos bruxos. Então, em vez disso, concentrei-me na cura, já que meus feitiços, herbologia, poções e transfigurações estão todos além do nível Nien e tenho as memórias da matrona de Sentemungus armazenadas em minha mente. Também adicionei Vardes, já que meus planos futuros exigem isso e quanto mais cedo eu aprendê-los corretamente melhor. E assim minha rotina começou novamente, mas com matérias diferentes. Eu queria ser bem versado em todas as matérias, tanto teórica quanto praticamente, e é por isso que leva tempo para eu aprender tanto. Muito tempo é economizado pelo fato de que minha aritmancia já era meio monstruosa, porque mais você acha que eu posso modificar e brincar com magias como eu faço? Porque eu posso transformá-las em equações e mudar certas partes para ganhar efeitos diferentes. Meus estudos de runas foram igualmente monstruosos. Você está olhando para o cara que recriou bolsas sem fundo usando apenas runas antes de chegar perto de uma varinha. Meus estudos de COMC e adivinhação eram quase puramente teóricos neste ponto, mas como eu não possuo nenhuma linhagem de vidente, estou planejando mantê-lo assim para adivinhação e simplesmente não fazer a aula. Para aprender mais sobre criaturas mágicas, por outro lado, basta procurar por Hagrid e ele ficará muito feliz em compartilhar o que sabe sobre o assunto. O homem sonha em ensinar o assunto afinal, e está genuinamente interessado em criaturas, embora apenas as perigosas, mas ainda assim, embora ele ame Dumbledore demais para o meu gosto, o que é compreensível, já que o homem conseguiu um emprego e um lugar para ele morar quando ele ficou sem pais e foi expulso da escola como um meio gigante. Ainda encontramos uma paixão comum pelo assunto. Christian ficou muito feliz em se juntar a nós dois em nossas conversas. James se sentiu um pouco estranho por estar lá, já que ele tinha mais medo de criaturas mágicas do que curiosidade sobre elas, e então me tornei amigo de Hagrid durante este ano. Para meus estudos de cura, decidi abordar Madame Pomfrey sobre meu interesse na área e se seria possível ajudar na enfermaria para obter experiência prática. Foi bem difícil convencê-la. Foi preciso uma carta de Flitwick que ficou feliz em me ver usar meus talentos para aprender a nobre arte. Um teste para provar que eu tinha o conhecimento necessário para ajudar, e até Dumbledore se apresentou para me deixar fazer isso. Acho que ele acredita que ao aprender a curar, será menos provável que eu me transforme, pois é preciso ter a mentalidade correta para curar os outros por meio da magia. Então, sentimentos conflitantes sobre o último, mas aproveitarei tudo o que puder. E então meu tempo durante o fim de semana foi dividido para que eu fosse voluntário e os jogos de quadribol foram todos práticos devido a quase sempre haver lesões. Fora dos meus estudos, fiz amizade com os gêmeos Weasley quando eu e Tonks íamos pregar uma peça em alguns idiotas da minha casa que estavam intimidando algumas crianças da Lufa-Lufa, e por coincidência Fred e George tiveram a mesma ideia, resultando em um dia muito ruim para aquele idiota e arrepios correndo pela espinha dos professores quando uma equipe profana começou. Ensinei a eles alguns feitiços e receitas de poções para ajudar em seus esforços e eles me amaram por isso. Em uma nota estranha, Vitória parecia diferente este ano. Ela não estava competindo contra mim como fez no ano passado e seu desempenho parecia ter caído. Ela também parou de sair com sua equipe habitual. Foi muito estranho para mim, mas sem ver um problema direto, não me senti bem em simplesmente interferir. E assim veio e se foi meu segundo ano em Hogwarts. Com as disciplinas eletivas, assim como a cura progredindo soberbamente. Tudo deveria estar no nível Nien, com minha cura e proteções não muito longe disso. Minhas notas foram injustas com todo mundo de novo. E então o verão chegou para nós mais uma vez, me fazendo começar o próximo estágio dos meus preparativos para a guerra que está por vir. 5 anos até ele retornar, vamos ver o quanto eu consigo fazer. Capítulo 22. Como o verão tinha chegado, era hora de capitalizar os eventos do ano passado. Meus livros tinham se tornado bastante infames de certa forma e muitas pessoas queriam me encontrar, o que é uma das coisas que eu queria que acontecesse. Eu queria ver quem queria me encontrar porque eles tinham empatia com o que eu escrevi ou queriam me forçar a retratar meus livros ou me silenciar. E então eu basicamente contratei a rede de informações das Nações Goblins para compilar uma lista daqueles que realmente estavam me procurando, não por minha causa. E assim começou minha busca por um assistente. Como eu estava na escola e não queria forçar a tia Amélia a me deixar ficar em outro lugar para ter mais liberdade. Ainda me importo muito com minha família e não quero machucá-los por isso. Então um assistente era a melhor solução para resolver o problema. Eu precisava de alguém que gostasse dos meus ideais escondidos nos meus livros, com uma situação de vida difícil por causa dos problemas do mundo bruxo, e que agisse em meu nome durante o ano em si. Depois de olhar a lista que obtive, encontrei aliados em potencial para se juntarem a mim na minha tentativa de forçar algum progresso nesses idiotas teimosos. Mas apenas um parecia ter o que eu estava procurando. Scott Cross, 37 anos, solteiro, nascido trouxa, se formou em Hogwarts há 20 anos com alguns bons resultados de Nien da Grifinória. Ele foi empregado no Mon fora da escola e se juntou aos bruxos de sucesso, depois de algum sucesso em uma de suas missões. Ele prejudicou os interesses de uma das casas mais antigas e nobres, forçando-o a um trabalho de escritório e lentamente destruindo sua carreira até que ele foi forçado a sair do departamento. Ele tentou se juntar a outros ramos do ministério e faria um bom trabalho, mas foi forçado repetidamente a encontrar novos empregos até que tivesse o suficiente e partiu para o lado trouxa das coisas para ganhar a vida. Vamos conhecer o homem, certo? E então eu marquei um encontro. Eu disfarcei minha verdadeira aparência para ser a da minha vida antiga, exceto que eu tinha uma aparência mais envelhecida, me fazendo parecer ter uns 20 e poucos anos em vez de 18. Então eu tinha cabelo castanho bem penteado, olhos verdes, mandíbula forte e uma aparência geral muito boa, se é que posso dizer. Eu tinha alugado um restaurante e ordenado que todos fossem embora depois que a refeição estivesse posta na mesa. Qual é a utilidade do dinheiro se você não
então o usa de vez em quando. Eu estava esperando na mesa quando o Sr. Cross chegou. Seu cabelo era castanho escuro desgrenhado, mas ele parecia ter tentado consertá-lo sem sucesso. Sua barba estava por fazer. Seus olhos, embora azuis, estavam um pouco avermelhados devido à fadiga e ao estresse, e suas roupas pareciam bem gastas. O homem dava a impressão de estar derrotado pela vida, mas ainda lutando. Levantei-me com um sorriso para cumprimentar o homem. Sr. Cross, obrigado por reservar um tempo para aceitar meu convite. É um prazer conhecê-lo. Quero dizer, é difícil odiar um homem que parece não julgar e te recebe com um sorriso. É sim, é um prazer conhecê-lo também, Sr. Foster. Desculpe pela minha aparência, não estou acostumado a vir a lugares como este. Ele respondeu se sentindo surpreso com meu comportamento e um pouco envergonhado com sua própria vestimenta. Não tem problema nenhum, como você vê, não tem mais ninguém aqui, então haja como quiser. Respondi mantendo meu sorriso. Embora, se eu tiver que ser honesto, acho estranho que você queira me conhecer. Quero dizer, pelo que vejo, você não tem falta de dinheiro, você não me conhece, e tenho certeza de que muitas pessoas querem te conhecer agora. Ele disse diretamente. Isso me faz sorrir ainda mais, porque eu quero que ele questione as coisas e pense por si mesmo. Isso é bom. Eu explicarei tudo em breve, mas primeiro vamos aproveitar uma boa refeição. O mundo bruxo tem seus encantos, mas a comida não é exatamente minha parte favorita dele. Eu digo com um sorriso. A refeição foi um assunto bastante tranquilo. Eu podia ver que o homem queria comer a comida rapidamente, mas se contendo. Durante a refeição, consegui captar alguns pensamentos usando minha forma muito contida de legilimência para aprender um pouco mais sobre o homem. Ele tem muito orgulho, veremos se ele consegue dobrá-lo um pouco. E então, quando meus utensílios foram colocados de lado, as conversas começaram. Então o que você quer de mim? Você não traz um cara como eu, para um lugar como esse só para uma refeição. Especialmente se você tem dinheiro como parece que tem. Ele começou diretamente. Com um largo sorriso decido a resposta do homem com honestidade. Estou procurando um homem para fazer um trabalho. Um emprego? Ele disse franzindo levemente a testa. Sim. Devido à minha situação pessoal, não posso participar do mundo no momento e preciso de alguém que possa me ajudar com isso. Respondi com um sorriso calmo. Se você precisar que alguém faça alguma coisa, os elfos domésticos ficarão mais do que felizes em fazê-lo. Ele respondeu estreitando um pouco os olhos. Verdade, mas eu não preciso de um servo. Eu preciso de um ajudante. Alguém seria meu braço quando os meus estivessem amarrados. Alguém em quem eu pudesse confiar para fazer meus negócios em meu nome e fazê-los direito. Eu disse ao homem. E você acha que sou eu? Acabamos de nos conhecer e você não sabe nada sobre mim. Ele disse incrédulo. Em resposta, joguei para ele o arquivo que eu tinha sobre ele. Você acredita que eu encontraria todos que desejam me encontrar? Não. Eu investiguei cuidadosamente aqueles depois de mim e analisei quem se encaixaria no papel de meu assistente. Você, Sr. Cross, é o melhor que vi nessa longa lista. Forte, determinado, trabalhador, adaptável e experiente. Você tem o que eu preciso. Você experimentou o que eu desejo mudar no mundo e desejo que você me ajude a fazer isso. Expliquei de forma séria. Ele olhou para o arquivo com algum choque. Ele ficou em silêncio enquanto refletia sobre o que eu disse ao homem. Então eu ouviria somente você? Ele perguntou cautelosamente. Sim, além das minhas atribuições e da administração dos meus bens, você estará livre para fazer o que quiser. Eu fornecerei uma casa, seu pagamento será em qualquer moeda que você desejar, mas você jurará segredo absoluto durante, e se você desejar sair, após seu emprego. Expliquei ao homem para ter certeza de que ele entendia o que seria exigido dele. Casa e pagamento? Ele perguntou curioso. O pagamento seria de 2.000 galeões por mês devido à natureza do trabalho e a casa seria onde eu ficaria sob os olhos do público. E como estou ocupado a maior parte do ano, seria basicamente uma casa só para mim. Expliquei para o choque total do homem. O homem levou algum tempo até conseguir falar novamente. Porque eu? Ele disse com a voz tensa. Porque ver um mago qualificado como você, sendo forçado a viver como você vive é o ápice da tolice que nosso mundo oferece e eu desejo mudar isso. Você vai me ajudar, Scott? Eu perguntei, estendendo minha mão. Ele olhou para mim, então para minha mão por algum tempo. Sim, senhor. Foi a resposta que ele finalmente deu, pegando minha mão com absoluta determinação. Bom, este será o contrato que declara as condições do seu emprego e meus deveres como empregador. Dê uma lida, se você achar isso aceitável, nós o assinaremos aqui e agora. Eu disse enquanto entregava o contrato a ele. Depois que ele verificou e ficou satisfeito, nós dois assinamos e foi assim que pegamos fogo quando recebemos uma cópia. A Adam Bones? Então exclamou quando o homem viu a assinatura na parte inferior e olhou para mim em busca de uma explicação. Bem, é por isso que preciso de você. Eu disse removendo meu disfarce enquanto seu rosto se tornava chocado. Este é meu primeiro segredo. Sou jovem demais para fazer muitas coisas e preciso de um agente no meu lugar. Você era o homem perfeito. Hahaha. Não importa agora, você é meu chefe e contanto que faça o que prometeu, vai ficar tudo bem. Quero dizer, mesmo com minha experiência, não consegui dizer que era uma aparência falsa, então você tem habilidades e poder para comprovar, disse Scott com uma risada. Obrigado. Respondi com um sorriso. O primeiro trabalho é te limpar. Aqui está algum dinheiro para isso. Então iremos para Gringotte amanhã à tarde para lhe dar acesso ao meu cofre pessoal para que você possa agir em meu lugar. Então vem a compra do lugar que servirá como casa de Michelle Foster, seu registro como uma casa de bruxo, as proteções adequadas e conseguir alguns elfos domésticos. Então listei sua primeira tarefa. Sem problemas, vou entregar minha demissão de manhã e me arrumar. Ainda tenho alguns amigos no ministério, mesmo depois de todo esse tempo. Então tenho certeza de que conseguir alguns elfos domésticos não será muito difícil depois que a casa estiver pronta. Ele respondeu, isso é bom.
Espero que tudo corra bem entre nós no futuro, Sr. Cross. Então respondi. Espero que sim, Sr. Foster. Ele respondeu com um sorriso. Quando saímos e nos separamos, soltei um suspiro de alívio com um sorriso no rosto como Michelle Foster. Isso aconteceu exatamente como eu esperava. Com Scott como meu assistente, meus planos podem realmente começar a andar enquanto eu fico nas sombras. Pensei comigo mesmo, me sentindo animado. Mas então voltei meus olhos para uma nota e um endereço que recebi quando fui buscar informações dos Goblins. Você diz que somos odiados por razões administráveis e que podemos viver perfeitamente bem como pessoas neste mundo em vez de como animais. Prove isso. Ajude-nos. Precisamos da ajuda de alguém que não tenha medo de falar como você fez. Por favor, ajude-nos. Se você concordar, vá até o local escrito abaixo e pergunte por Jerry, Pabviser Branco. Bem, agora, como lidar com isso? Estou confiante em minhas habilidades, mas acho que vou esconder sol em mim para ter um meio rápido de escapar. Não tenho tempo para aprender a aparatar ou criar uma chave de portal, então essa é minha única opção. Pensei em inventar contingências. É arriscado, mas acredito que esta carta não deve ser uma armadilha, mas alguém desesperado. Vamos ver como isso vai, ó lobisomens desesperados. Então pensei enquanto me decidia e comecei a caminhar para Nocturale. Capítulo 23. No meu caminho para Nocturale. Coloquei uma capa adequada e adicionei um glamour ao meu rosto para que ninguém soubesse nem mesmo da minha aparência falsa. Adicione um feitiço de não me repare e você está pronto para visitar o lado mais sórdido do mundo bruxo. Também fiz com que Sol me deixasse encolhê-la para ficar no bolso do meu peito, só por precaução, em troca de sua comida favorita e alguns mimos, é claro. Ela faria isso sem as recompensas porque nós dois nos importamos e queremos que um ao outro esteja seguro, mas ela é minha amiga e eu também quero que ela seja feliz, então. Em troca de coisas que a deixam desconfortável, dou a ela coisas que a deixam feliz. Eu fiz meu caminho através do caldeirão furado e do beco diagonal para chegar a Noctur. Enquanto eu caminhava, algumas pessoas tentaram me testar enviando alguns fracos para me assediar. Eu os deixei ver apenas meus olhos. Meus olhos com a cor do fogo, e os fiz brilhar através da sombra do meu capuz enquanto dava a eles uma dose de legilimência para uma boa medida. 2 dos caras que vieram atrás de mim desmaiaram e o último cambaleou para trás com medo, caiu e realmente se molhou. Foi muito difícil segurar minha excitação com o quão durão eu me senti enquanto me afastava. Ninguém me incomodou depois daquela pequena exibição, e eu consegui encontrar o White Viser com segurança. Ele ficava em um dos cantos do beco. Escuro, sombrio, sujo e deprimente. Não havia cores além de marrom, cinza e preto presentes neste lugar, apenas pessoas que se perderam e caíram de qualquer graça que já tiveram, se é que alguma vez tiveram. Então eu vou até o barman fortemente tatuado e pergunto por Jerry. Ele olha para mim por um segundo, me entrega uma chave e me diz para subir para o quarto 4. Faria mal para alguém animar um pouco o lugar, ou pelo menos dar mais classe. Há muitos lugares no mundo onde coisas muito ilegais acontecem e parecem legais. Mas bruxos tendem a pensar que ter uma profissão ilegal significa que você tem que viver como um bandido de merda. Quero dizer, nem o beco diagonal é tão limpo e é um dos lugares mais importantes para a comunidade mágica na Grã-Bretanha. Suspirar de qualquer forma, fui até o quarto número 4 e lancei o feitiço Homem Revelio para saber quantos estão no quarto ou se escondendo pelo lugar. Também usei meu sentido mágico criado por mim para ter visão completa de tudo ao alcance, fazendo com que se alguém tentasse correr para o quarto eu tivesse ido embora antes que pudessem fazer qualquer coisa para impedir. E então eu entro na sala para ver 3 figuras encapuzadas. 2 eram altas e grandes, de pé atrás de uma figura menor sentada em uma cadeira, esperando por mim, e 6 do lado de fora se escondendo. Parece que você é Jerry, certo? Pergunto enquanto fecha a porta atrás de mim. E você deve ser o Sr. Foster, respondeu uma voz feminina, com algo mais que polidez em sua voz. Puxo meu capuz para baixo para revelar minha aparência mais velha, em carne e osso, dando a eles um sorriso. Agora, o que posso fazer por 3 lobisomens como você? Embora eu tenha publicado aquele livro, não acredito que já tenha tido contato com nenhum de vocês. Foi apenas uma crença e muita pesquisa, nunca conheci muitos lobisomens. Continuei indo direto ao ponto. Precisamos de ajuda. Você diz que lobisomens podem viver entre todos os outros e queremos que você ajude com isso. Prove que você deseja nos ajudar. Foi a resposta da mulher encapuzada em sua voz orgulhosa. Ah, então é isso. Pensei comigo mesmo depois de fazer uma varredura secreta de legilimência nela. Ela não está pedindo ajuda. Ela está exigindo de mim para provar que sou digno de colaborar com eles. Ah, como se eu precisasse provar meu valor para essa garota lobisomem aleatória só porque ela apareceu primeiro. Meus planos para melhorar o tratamento de pessoas com licantropia funcionarão bem com ou sem essa mulher. Além disso, mesmo que a história original não mostrasse tudo, os lobisomens certamente se juntaram a Voldemort e nenhuma personagem feminina significativa era uma delas. O único lobisomem importante que lutou contra eles foi Lupin. Muitas pessoas precisam de ajuda. Então por que eu deveria ajudar você? Alguém sobre quem não sei nada, cujo rosto ou identidade eu não conheço. Com motivos inexplicáveis. Objetivos não mencionados. E eu não mencionarei o lugar que você escolheu, pois entendo que você tem opções limitadas. Mas mencionarei as outras pessoas que você escondeu no lugar e o fato de que aqueles 2 atrás de você parecem estar prontos para atacar a qualquer momento. Enquanto eu vim sozinho como uma demonstração de confiança. Eu respondi, deixando cair meu sorriso e respondendo a ela de uma maneira puramente profissional. Você ousa falar desse jeito com a Nossa Senhora, seu F, e foi só até onde o bruto da direita chegou antes de eu levantar a mão e jogá-lo contra a parede.
Fique quieto quando eu estiver falando com sua suposta dama. Ela pediu uma reunião para obter minha ajuda e não me mostrou nada para me encorajar a fazer isso. Você está dando a pior impressão de qualquer coisa que seria mencionada. Eu digo com claro veneno na minha voz. A magia que corria pelo meu corpo começou a vazar e fez com que a sala inteira parecesse pesada, dificultando a respiração dos três, enquanto meus olhos se tornavam como chamas verdadeiras novamente. Eu não sou quem deveria impressionar. Vocês são quem deveriam me impressionar. Eu declarei de uma maneira absolutamente fria. Soltei o homem, virei-me enquanto deixava minha pressão voltar ao normal ouvindo suspiros por ar. Cheguei à porta, agarrei a maçaneta e sem me virar, falei 3 palavras em uma voz desprovida de emoções. E você falhou. Depois de fazer minha declaração, coloquei meu capuz e saí do pub. Senti algumas das pessoas que marquei como lobisomens me seguindo e o resto correndo para o pub. Estou supondo que eles querem verificar se aqueles 3 ainda estão vivos. Com outro suspiro, decidi levar os 4 que me seguiam para uma área mais aberta e esperar que eles me alcançassem. Enquanto as 4 figuras encapuzadas se aproximavam de mim, fiquei em silêncio, aumentando lentamente minha já enorme força, velocidade, flexibilidade e reflexos. Tenho a força explosiva e a velocidade de um gato vampus, juntamente com a força de uma fênix e sua resistência em vez da imortalidade, impulsionada pela magia. Acredito que posso quebrar pedras sem muito problema. Uma das figuras se aproxima um pouco e começa a gritar comigo de forma rosnante. Você rejeita Nossa Senhora, a insulta ao fazer isso, arrisca a morte dela e acha que pode simplesmente ir embora. Vocês pediram minha ajuda e então foram surpreendidos com a rejeição depois que me senti ameaçado, vendo as pessoas tentando me forçar a aceitar, sem ter nenhuma razão para ajudar especificamente vocês ou seu grupo. Eu respondi calmamente. Vocês são todos incapazes de realmente pensar como homens adultos? Se for assim, terei que retirar parte do que publiquei porque vocês, seus idiotas bárbaros, estão provando que estou errado. As 4 figuras ficaram surpresas com o que eu disse e se prepararam para correr em minha direção. Quero dizer, esses caras deveriam ser bruxos, mas decidiram correr em minha direção fisicamente, eles são estúpidos. Em resposta, usei minha força aprimorada para pisar forte na rua vazia, fazendo-a tremer e rachaduras se formarem por toda parte, fazendo com que os 4 que tentavam correr em minha direção tropeçassem e tropeçassem. Então eu levanto as pedras soltas que criei com meu pisão, as transmuto em arpões farpados de tamanho decente e os lanço nas 4 patas. 3 acabaram perfurados e gritaram de dor, enquanto o 4º conseguiu pular sobre os que o miravam. Curiosamente foi o que gritou comigo, mas eu simplesmente enviei uma rápida combinação de petrificar e encarcerar atordoar para imobilizá-lo completamente enquanto ele estava no ar. Então me virei para os que estavam de joelhos por não conseguirem tirar meus arpões e transmutar o chão em correntes antes de atordoá-los. No geral, acho que fui muito bem na minha primeira batalha de verdade. Não foi contra bruxos de verdade e não era lua cheia, então os poderes deles não estavam todos lá, mas para alguém que logo fará 13 anos, acho que fui bem foda. Agora o que fazer com você? Pergunto a mim mesmo enquanto bato no meu queixo. Morte ou vida? Eles me atacaram por um motivo estúpido depois de me pedirem ajuda. Então morte? Não. Por favor, eu imploro. Então ouvi a voz da mulher gritar comigo novamente. Eu me viro para ver o trio que eu tinha deixado para trás com mais 2. Não acho que você esteja em posição de me pedir nada. Eu disse casualmente. Por favor, tenha misericórdia. Ela implorou. Você não entende, entende? Eu disse com uma voz fria, olhando diretamente em seus olhos cinzentos. Eu não me importo com o que você quer fazer ou alcançar neste momento. Você me insultou, menosprezou, exigiu e agora me ameaçou. E você tem a coragem de tentar apelar para minha misericórdia agora? Era com isso que você quase deveria ter começado quando seu capanga nos interrompeu. Ela estava presa porque é exatamente como eu disse. Eles me pediram ajuda, então agiram como se fossem melhores do que eu, e finalmente tentaram atacar e reivindicar a vida dele. Eu te darei minha vida se você poupá-los. Ela finalmente disse em desespero. Por que eu deveria me importar com sua vida? Eu respondi sem emoção. Você não significa nada para mim e não tem valor para mim. Se isso é tudo, vá embora ou tente salvá-los e caia com esses idiotas. Eu tinha terminado de falar com esses idiotas arrogantes. Era hora de eu limpar essa bagunça e ir embora. Já estou fora de casa há muito tempo. E se eu disser que meu nome completo é Jerry Greyback? Gritaram as mulheres em desespero. Eu tinha parado. Aquela declaração não fez sentido por um momento. Mas quando fez, apenas ódio por aquele nome emergiu. E então meu poder mágico e pela primeira vez, minha sede de sangue surgiram de mim. Cada pedaço de ódio que eu tinha acumulado por aqueles que se jogariam com aqueles psicopatas consanguíneos estava saindo, fazendo com que os lobisomens restantes recuassem com medo. Você é parente daquele animal. Eu finalmente disse, como se o ceifador estivesse julgando um pecador. É aquele M-homem vai levar nosso pepovo à morte se ele continuar. Eu quero um caminho diferente. Disse a mulher enquanto tremia diante do meu olhar. Seus olhos então se arregalaram enquanto ela olhava para as chamas sem emoção que as minhas pareciam ter se tornado. Ela sentiu como se toda a sua vida tivesse sido forçada para fora de seu cérebro, enquanto suas memórias eram arrastadas pedaço por pedaço, até que nada restasse para ver. Ela foi exposta diante do homem e não pôde fazer nada para impedir. Quando finalmente parou, suas pernas desabaram sob ela. Eu retraí a aura que estava deixando sair e tudo ficou calmo novamente. Os lobisomens estavam me olhando com medo absoluto. Sua vida será minha agora. Eu então declarei. Você fará o que eu ordenar para cumprir meus objetivos e quando você tiver provado a si mesmo, eu soltarei sua corrente.
Você terá a escolha de continuar me ajudando ou ir embora e viver como quiser naquele momento. Este será um voto inquebrável. Morte para ambos se for quebrado. Faça isso e todos os presentes serão poupados e você estará envolvido em meus esforços para mudar esta sociedade estúpida e podre. Eu estendi minha mão para ela pegar e fazer um voto. Juro que enquanto você ajudar o povo lobisomem, você terá minha absoluta lealdade e vida. Ela respondeu, de joelhos na minha frente e segurando minha mão. Então assim será Jeri Greyback. Você me encontrará no horário e local especificados neste papel amanhã. Ninguém mais irá com você. Meu ajudante estará conosco. Nós a limparemos e a deixaremos com uma aparência respeitável antes que meu verdadeiro negócio comece. Você entendeu? Eu ordenei e confirmei. Ela abaixou o capuz, revelando uma mulher estoica, com cabelo preto azeviche bagunçado e desgrenhado, olhos cinza-aço e expressão determinada. Eu entendo, mestre. Ela então declarou. Bom, eu simplesmente respondi. Eu removi minha magia e corei aqueles com quem lutei, então parti para minha casa. Foi um dia agitado, pensei enquanto minha cabeça finalmente conseguia encostar no travesseiro. Capítulo 24. O dia seguinte chegou, embora eu ainda estivesse me sentindo cansado pelos acontecimentos da noite passada. O dia ainda deveria chegar. Passei a manhã com Susan, ajudando-a com o estudo independente que ela tem feito sobre plantas e poções. Embora ela goste de aprender, não é tão ruim quanto eu. Ela só gosta de aprender sobre o que lhe interessa, mas não tem desejo de ser ensinada como eu tinha sido. Tia e eu realmente a encorajamos a aprender assim, porque aproveitar o processo de aprendizagem é muito mais importante para uma criança. Você não pode forçar as coisas, ela já terá uma grande vantagem nas matérias que gosta, não precisa empurrar mais nada para ela. Também ajudou o fato de eu ser o herdeiro da família em vez de Susan e de ter completado todas as lições necessárias para isso, fazendo com que minha irmãzinha possa apenas se divertir. Ela aparentemente fez amizade com Hannah Abbott, que estará no mesmo ano, por meio da tia e dos pais das meninas, então elas têm passado muito tempo juntas. Coincidentemente, isso liberou muito do meu tempo do dia para fazer o que eu quiser. Depois do almoço, deixei Susan na casa da família Abbott e agradeci por terem recebido Susan. Recebi alguns olhares por causa da minha aparência, mas depois de 2 anos recebendo muitos desses em Hogwarts, estou basicamente imune. Então fui para minha própria reunião. Decidi encontrar os dois em um lugar que comprei para fazer experimentos de poções no Beco Diagonal. É um pouco longe da área comercial principal, mas também é facilmente esquecido. Cheguei ao local e encontrei meus 2 novos assistentes, um olhando intensamente com suspeita e a outra usando sua capa para se esconder. Ambos se viraram para olhar para mim quando entrei. Fico feliz em ver que vocês dois chegaram sãos e salvos. Scott, você está bem limpo. Eu digo em cumprimentos. Ele está com boa aparência desde que raspou a barba, cortou o cabelo de forma limpa e adequada, colocou um terno novo para o dia a dia e tem um olhar revigorado no rosto. Então, em vez de parecer um homem mastigado pela vida, ele agora parecia um homem de negócios. Obrigado, o dinheiro ajudou. Então, como devo te chamar agora, já que você tem essa aparência? Ele perguntou. Michelle Foster quando não estiver em um local completamente seguro. Será assim até que instalações devidamente construídas estejam funcionando, e quando eu não precisar esconder nada. Respondi ao homem sabendo por que ele estava perguntando. Então quem é? Não me disseram que havia mais alguém. Ele então perguntou apontando para Jeri encapuzada. Esta é Jeri. O sobrenome dela ficará entre mim e ela até que ela decida dizê-lo a você por conta de problemas familiares. Ela foi, na verdade, uma surpresa depois que meu encontro com você terminou. E já que vocês dois trabalharão para mim, portanto juntos, direi que ela é uma lobisomem e que seus deveres serão diferentes dos seus. Informei o homem. Lobisomem, hein? Tive algumas brigas com eles no passado, mas se você diz que ela é uma colega, então está tudo bem, chefe. Disse o homem relembrando um pouco. Se é isso que você deseja, mestre. Respondeu Jeri, falando pela primeira vez na frente de Scott. Uau, mestre. O que você fez quando eu não estava lá, garoto? Perguntou muito surpreso Scott. Como eu disse, ganho surpresa. A vida dela é minha por enquanto. Eu ofereço proteção, emprego e ajuda para melhorar a situação em relação à licantropia. Ela me dá servidão temporária e se eu realmente ganhar sua lealdade, ela se tornará minha ajudante. Mas por enquanto eu preciso limpá-la e vesti-la como uma pessoa. Então, iremos para o mundo trouxa para isso, já que a moda bruxa me faz tremer às vezes. Eu expliquei para os dois. Vou pular a montagem de moda, mas foi surpreendente que Jeri acabou realmente querendo participar depois de ver alguns dos resultados. Ela aparentemente nunca teve a chance de experimentar uma vida mais normal, já que sempre esteve dentro de comunidades de lobisomens. Demorou algumas horas, mas me deu tempo de repassar algumas coisas para Scott. Dei a ele um dos meus cartões de crédito trouxas e pedi que ele fosse verificar imóveis e terras fora de qualquer cidade ou vila. Lugares longe de qualquer pessoa para que eu possa fazer quase tudo o que eu desejar com eles. Eles serão os lugares onde acumularei meus recursos. Na verdade, ele retornou antes que Jeri terminasse sua transformação. Ele me entregou alguns documentos sobre quais pedaços de terra ele comprou e devo dizer que eles se encaixam bem nos critérios. O desenvolvimento das terras terá que esperar antes que eu aperfeiçoe minhas habilidades de proteção, já que as deixei completamente fora da rede. Ninguém além daqueles que eu escolher saberá de sua existência. Ele também trouxe consigo algumas opções para a casa oficial de Michelle Foster. Mas antes que eu pudesse começar a analisá-las, ouvimos que a transformação de Jeri estava concluída. Foi chocante ver o resultado, para dizer o mínimo. O mês de Scott estava aberto com os olhos arregalados e fiquei impressionado com o trabalho que eles fizeram. Honestamente, eu sabia que ela ficaria muito bem pelo que eu poderia dizer sobre seu rosto e corpo, já que era seu estilo de vida que a fazia não saber como se vestir com estilo ou como aplicar maquiagem, cuidar de sua pele ou usar uma variedade de produtos.
Aparentemente seu potencial foi uma das razões pelas quais demorou tanto, mas com resultados como os que estou vendo valeu a pena. Eles transformaram o que era basicamente uma mulher quase viking em Yennefer de Vengerber. Eles pegaram seu cabelo longo e desgrenhado e o transformaram em mechas negras levemente enroladas descansando em seus ombros, com seus olhos cinza-aço. Pele branca de aparência suave. Mesmo depois de viver entre lobisomens quase toda a sua vida, lábios finos com uma leve quantidade de batom. Sua nova roupa lhe dava a aparência de uma daquelas COR bonitas, mas rigorosas de ficção, com sua jaqueta e saia pretas, blusa branca por dentro. Suas pernas longas e incrivelmente lisas estavam nuas e completando sua roupa estava um par de saltos pretos. Ela ficou se olhando no espelho um pouco atordoada, sem acreditar que era ela. Ela até tocou seu rosto e beliscou seu braço para ver se estava sonhando, ganhando uma risada minha e fazendo-a se virar para mim com os olhos arregalados. Bem, agora você certamente parece o papel. Agora sinto que sou eu quem precisa de uma transformação, ou as pessoas vão pensar que você é o chefe. Eu disse, provocando-a um pouco e dando uma cotovelada no homem boquiaberto ao meu lado. Coff, sim, você se saiu muito bem. Acho que esse tempo foi bem gasto. Ele disse com certo embaraço. Depois de ouvir nosso feedback, Geri se levantou, saindo do choque e recuperando sua aura orgulhosa. Obrigada por esperar, mestre, e por tudo isso. Vou me esforçar para atender às suas expectativas. Ela disse com toda a seriedade e uma reverência. Não há necessidade de você se curvar em público. Se quiser fazer isso em particular, será com você, mas você será minha assistente em público. Corrigi-a sobre o que eu esperava. Também o senhor fará se você tiver que usar termos respeitosos. Entendido, senhor. Ela respondeu, quase como um soldado. Tudo bem, pelo menos eu sei qual será seu nome oficial no mundo trouxa agora. A papelada será feita em Gringotte. Ao mesmo tempo vocês dois ganharão acesso às minhas quantias enormes de dinheiro. Informei Geri, que simplesmente assentiu. Scott, você ficará encarregado das minhas novas propriedades quando isso estiver pronto. Quero que fique de olho nos lugares à venda no Beco Diagonal e acompanhe suas outras tarefas. Também quero construir um espaço subterrâneo muito expandido o mais rápido possível para lobisomens em quem Geri confia o suficiente para convidar. Quero que eles tenham um lugar onde possam passar a lua cheia em paz. Também modificaremos a casa que será escolhida para minha residência oficial para ter um espaço semelhante embaixo para que ela possa passar suas luas cheias lá se ela escolher fazer isso. Além disso, verei como as coisas progredirão com meus outros planos, ordenei ao homem enquanto ele não pensava no que fazer. Entendi, chefe. Geri, por enquanto, imagino que você não tenha muita educação formal ou treinamento, certo? Eu meio que perguntei e meio que sabia. Sim, senhor. Meu pai e algumas pessoas tentam ensinar aos mais novos o que sabem, mas isso nos deixa com muitas coisas aquém. Ela respondeu um pouco triste. Tudo bem. Vou contratar tutores para você e treinadores. Você será treinado anteriormente em combate, tanto mágico quanto físico. Tenho uma reunião com os goblins no mês que vem e verei se eles podem treiná-lo como um guerreiro. Então você será mais meu guarda do que assistente, mas ainda vou perguntar para ver se você pode aprender administração com eles, pois será útil para mim e para você se você for embora. Então informei Geri. Obrigada, senhor. Diz Geri com algumas emoções em sua voz. Ela sabe que está em uma boa oportunidade para ela, fazendo fogo queimar em seus olhos em determinação. Com suas ordens claras, finalmente chegamos ao Gringotts. Como de costume, fui para uma sala privada com Ragnok. Nós configuramos Scott com um acesso limitado às minhas contas para comprar coisas em meu nome, já que ele será meu gerente principal. Eu também contratei treinadores de uma lista fornecida por Goblins. Eles teriam que assinar um contrato de privacidade, mas eles recebem um pagamento extra por isso. E como uma nota divertida, Geri foi registrada no mundo trouxa como Jennifer Roth, realmente tentada a ir com Yennefer, mas seria muito estranho na Inglaterra. Depois de resolver meus negócios atuais com os Goblins, era hora de ir embora e deixar meus dois ajudantes trabalharem. Sobre isso, decidi construir uma mansão personalizada a 30 quilômetros de Littlevinge, onde Harry Potter estava morando atualmente. Eu tinha comprado o terreno dentro de uma floresta isolada e a construção começou de acordo com minhas especificações. Proteções antitrouxas, de aparição e de chave de portal seriam colocadas ao redor da casa com o uso de um muro e portão reforçados, com uma variedade de feitiços defensivos, encantamentos e proteções adicionadas a ela. A casa em si será no estilo de uma mansão de 2 andares, contendo tudo o que um bruxo multitalentoso como eu pode desejar. Biblioteca, laboratório de poções, sala de escultura de runas, sala de prática reforçada, uma estufa expandida nos fundos e uma pequena enfermaria totalmente abastecida. Também seria magicamente protegida e ninguém poderia entrar sem a permissão expressa de mim ou de Scott. Também paguei muito dinheiro extra para garantir que nem mesmo elfos domésticos não identificados nas proteções pudessem entrar, apenas no caso de alguém ser realmente inteligente o suficiente para tentar enviar alguns. Também está sendo registrado como um legítimo lar de bruxos sob o nome de Scott. A rede de flu será conectada em uma sala protegida capaz de trancar qualquer um que tente entrar furtivamente, ou trancar pessoas para dar uma chance de fugir. Tudo deve estar pronto antes do fim do verão e os elfos domésticos solicitados virão quando for o caso. Tudo o que é necessário para um homem se sentir seguro. Não vou fazer com que ele caia sob o charme de Fidelius ou se torne impossível de localizar porque é suposto ser um lugar onde as pessoas podem encontrar Michelle Foster no futuro. Mas se o lugar ainda estiver de pé até o fim da guerra, os investimentos farão valer a pena. Capítulo 25. Agora que meus dois novos assistentes tinham suas funções transferidas, era hora de trabalhar em meus outros planos. Usando uma lista de pessoas que desejavam conhecer Michelle Foster, e com a ajuda dos meus aliados Goblins, consegui uma boa quantidade de informações sobre eles.
Filtrei os obviamente OX, removi os que foram comprados para me conhecer, indivíduos obscuros com motivos pouco claros, e fiquei com um grupo modesto de bruxos e bruxas, em sua maioria nascidos trouxas que tinham sido forçados a sair do mundo mágico para ganhar a vida, ou são quase sem teto no mundo mágico. E então comecei a organizar uma reunião com aqueles que eu havia selecionado. Decidi alugar uma das salas do Caldeirão Furado para isso, configurando algumas runas de expansão espacial para aumentar temporariamente o lugar, já que o lugar não é exatamente adequado para muitas pessoas. Poucas horas depois, os 28 homens e mulheres, com idades variando de 27 a 62 anos, chegaram um após o outro, e com alguns galeões para o proprietário Tom, foi fácil para todos eles encontrarem o quarto certo. Esperei até o horário marcado para a reunião antes de começar a falar, certificando-me de que ninguém chegaria de última hora. Olá a todos! Meu nome é Michelle Foster, o autor daqueles 2 livros um tanto infames que estão na moda atualmente em nossas comunidades. E eu chamei todos vocês aqui porque vocês tinham interesse nos pontos que eu havia entrelaçado neles. Comecei com confiança enquanto me dirigia à sala. Como estou sendo caçado extraoficialmente por partes privadas e pelo Ministério por causa das minhas obras, aproveitei meu tempo para verificar quem cada um de vocês é de uma forma geral, certificando-me de que todos aqui realmente concordam com minhas opiniões. Expliquei minha situação como essa persona e o fato de que sei quem eles são. Vocês são todos nascidos trouxas com talentos e habilidades que lutaram para aprender durante seu tempo em Hogwarts. Pessoas que uma vez se destacaram entre seus pares. Homens e mulheres que deveriam ter tido futuros brilhantes e produtivos, capazes de contribuir para a nossa sociedade. Comecei, fazendo-os lembrar que tinham o que era preciso. Saber que uma vez tiveram grandes perspectivas e futuros. Mas então veio a realidade fria e dura de nossos corpos governantes. Corruptos sem fim. Puristas de sangue e intolerantes detendo quase todos os níveis de poder e influência. Discriminação baseada em linhagem em vez de habilidade ou competência. Essas razões idiotas custaram a cada um de vocês, presentes nesta sala, perder tudo, forçando vocês a sair do mundo que deveria estar cheio de possibilidades e quase sendo exilados dele. Ser forçado a ganhar a vida entre os mais baixos do mundo mágico da Grã-Bretanha. Eu disse agora com indignação na minha voz. Chamei todos vocês aqui porque quero mudar isso. Quero poder dar a cada criança magicamente talentosa a oportunidade de viver com a maravilha que todos nós sentimos quando descobrimos a verdadeira magia neste mundo, para encontrar e seguir seus sonhos sem temer serem condenados ao ostracismo e rejeitados por causa de onde vieram. Eu disse, tentando fazê-las lembrar onde eles próprios começaram e as esperanças que um dia tiveram. Então, para levar esses ideais adiante, desejo formar um grupo para defendê-los. A Federação para a Integração e Respeito aos Nascidos Trouxas, ou FIRME para abreviar. E todos os presentes são aqueles que acredito terem a habilidade e o desejo de me ajudar a alcançar esses ideais. Então, fiz uma pequena pausa após minha declaração. Este não será um grupo que almeja a revolução ou algo tão extremo. Ele será dedicado a mudar como os bruxos veem os nascidos trouxas, demonstrando que habilidade e capacidade estão acima do sangue. Que somos uma parte importante do mundo bruxo, quer eles gostem ou não, e que temos o direito de ser ouvidos. Expliquei para aqueles na minha frente. Aqueles que estariam dispostos a se juntar precisam simplesmente assinar este contrato e aqueles que não desejam fazê-lo podem sair aqui e agora. O contrato impõe sigilo a um grau muito estrito, mas garante aos participantes rendas e oportunidades estáveis, se não muito melhoradas. Papéis de liderança nas áreas de sua especialidade dentro da organização e a capacidade de ajudar aqueles que virão depois de nós a não sofrerem como você sofreu. Eu então declarei claramente. Não forçarei ninguém a aceitar. Se você não acredita que nossa comunidade pode ser mudada e que eu sou um jovem ingênuo ou delirante, então você está livre para ir embora. Agradeço pelo seu tempo e saiba que certamente não guardarei nada disso contra ninguém. Aderir requer grande coragem e determinação, exatamente por causa da natureza do objetivo, e é completamente razoável que muitos não se importem ou não tenham os mesmos valores em seus corações. Portanto, não forçarei ou punirei a questão. Eu disse tentando tranquilizar a todos que esta é uma oferta de recrutamento, não de conscrição. Depois que tudo foi dito e feito, mais da metade dos 28 originais tinham partido, deixando 12 homens e mulheres para trás. Mas o que me deixou feliz foi que aqueles que eu esperava que ficassem, ficaram. Este é realmente um resultado muito melhor do que eu esperava. Agradeço por depositar pelo menos um pouco de sua confiança em minhas promessas e ideais. Nós 13 seremos os membros fundadores da FIRME. Agirei como fundador e presidente, já que estarei financiando a federação e seus papéis e deveres serão determinados depois que todos assinarem o contrato. Expliquei para a dúzia diante de mim. Fui o primeiro a assinar o contrato, e um por um os 12 seguiram atrás de mim. Quando a última pessoa assinou, eu bati com minha varinha e finalmente era oficial. Esta foi a fundação da FIRME, o início de uma nova onda dentro do mundo bruxo. E agora que as formalidades estavam resolvidas, comecei a explicar o que havia planejado. Meus 2 primeiros grandes movimentos serão abrir um centro de informações bem no beco diagonal para ajudar os nascidos trouxas e seus pais a entenderem o mundo em que estão, pisando corretamente e servir como uma área para distribuir o guia que publiquei. E em segundo lugar, é formar um novo jornal, um que eventualmente competirá e superará o Profeta Diário, já que todos nós aqui presentes sabemos o quão corrupto esse jornal é. Ele estará operando acima do centro de informações por enquanto, até que possa crescer de forma autossustentável. Isso permitirá enfraquecer o alcance de informações incorretas, quebrar um monopólio tolo e tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais. Eu expliquei seriamente. Então me virei e falei com 3 indivíduos específicos que eu estava de olho para este trabalho.
O primeiro foi Darius Stone, 42 anos, cerca de 5 minutos e 1 segundo e 0, cabelos e olhos castanhos curtos, com uma estrutura fina, mas possuindo uma aura curiosa. Ele foi demitido do Profeta por postar constantemente artigos retratando as falsidades dentro das declarações do ministério ou dos próprios artigos do Profeta. Eu nem sei como ele conseguiu fazer o segundo mais de uma vez. O segundo foi Julian Cromwell, 41 anos, 6'0", com cabelo preto liso, olhos azuis, um par de óculos pendurado no nariz. Uma barriga leve aparecendo conforme ele envelhecia. Ele também era jornalista, mas se tornou editor do Profeta até renunciar. Ele foi forçado a publicar um artigo particularmente desagradável, elogiando ex-comensais da morte que mataram alguns de seus amigos e suas famílias por doar grandes quantias de dinheiro ao ministério. A terceira foi a esposa de Julian, Martha Cromwell. 39 anos, alta para uma mulher de 5 minutos e 1 segundo e 1, com cabelo loiro claro e um par de olhos azuis para combinar com seu marido. Ela era uma repórter de sucesso até que viu alguns escândalos dos antigos chefes de departamentos, resultando em sua proibição de publicá-los devido ao homem responsável ter sido um bom amigo deles. E seu marido saiu do Profeta que ela havia decidido deixar também. Sr. Stone, Sr. Cromwell e Sra. Cromwell. Vocês três serão os que começarão este jornal. O Sr. Cromwell será o editor-chefe do jornal. Quero que este jornal seja conhecido por notícias baseadas em fatos. Não importa se somos mais lentos do que os outros, mas nosso jornal precisa ser visto como a fonte mais confiável que existe. Ele também deve ser visto como uma existência neutra, sem atacar ou criticar ninguém por enquanto. Expliquei ao trio claramente. Darei a vocês os fundos necessários para empregar aqueles que vocês acreditam que estarão dispostos a se juntar, já que não tenho dúvidas de que muitos com pessoas como o Profeta estão doentes com essas notícias. Também os equiparei com tudo o que for necessário para publicar este jornal. Nesse momento, o Sr. Stone se levantou para falar. E você pode fornecer tudo isso? Tenho dinheiro mais do que suficiente para financiar os projetos que estou fazendo malabarismos. Os veículos de notícias não devem ser feitos para ganhar dinheiro. Eles devem estar lá para informar as pessoas antes de tudo. E então sempre vou esperar ter prejuízo em relação ao jornal. Respondi honestamente. Os três pareciam muito satisfeitos com minha visão sobre o assunto, com entusiasmo pela possibilidade de superar o Profeta. Então faremos o que você pediu, Sr. Foster. Você não se arrependerá de ter nos dado essa chance, declarou o Sr. Cromwell com determinação em sua voz e olhos. Eu sei que você não vai, mas estou preocupada que alguém possa ficar um pouco zeloso demais. Eu li os artigos dela. Eu disse com uma risadinha para a Sra. Cromwell. Eu vou ficar bem. Além disso, Julian vai me encher o saco se algo estiver errado. Ela declarou em resposta, levando seu marido a suspirar. Com outra risada, virei-me para um Sr. Timothy Matthews. O homem tinha 53 anos, cabelos grisalhos na altura dos ombros, uma leve corcunda que o elevava a cerca de 1,70 metros, olhos verdes penetrantes e o cheiro de poções pairando ao redor dele. Na verdade, ele deveria ter se tornado um mestre formal de poções, ele era e ainda é um homem extremamente talentoso na área. Ele pretendia revolucionar a maneira como os bruxos preparam poções, mas isso ameaçou muitos puros-sangues há cerca de 20 anos. Como resultado, eles impediram o homem de se tornar um mestre certificado na área. Incapaz de levar adiante seus novos métodos ou poções, ele ficou preso, tornando-se o dono de uma pequena loja, sofrendo apenas com a estupidez daqueles que estão no poder. Sr. Matthews, você se tornará o lojista da botica que será aberta em um segundo prédio que possuo no beco. Será um lugar para desafiar os atuais e futuros mestres de poções no campo. Este livro contém meus próprios resultados no campo, por favor, leiam enquanto falo com Madame Chambers. Eu disse ao homem mais velho, entregando-lhe meu primeiro volume de melhorias e originais. Então voltei minha atenção para Madame Melody Chambers, uma pessoa que me lembra muito a professora Sprout. A mulher corpulenta tinha 1,57 metros, cabelos grisalhos cacheados e olhos verdes, rosto e aura de avó. Ela parecia ser uma anciã muito gentil. Infelizmente, a família de seu filho foi alvo de comensais da morte durante a guerra e acabou perdendo ele, sua nora e seu neto. Isso partiu seu coração quando aconteceu e a irritou muito quando os responsáveis escaparam usando a defesa do império. Ela tentou lutar contra a decisão, mas as famílias puro-sangue a empurraram para baixo comprando tudo ao redor de sua loja de ingredientes e estufa. No final, ela foi forçada a vender tudo e tentar ganhar a vida no mundo trouxa. Madame Chambers, desejo que você fique responsável pela minha fazenda de ervas em desenvolvimento. Atualmente estou no processo de criar um lugar para cultivar plantas mágicas raras e difíceis em grandes quantidades. Sei que é uma tarefa difícil, mas assim como o Sr. Matthews, desejo que você veja minhas anotações sobre o assunto antes de ouvir qualquer feedback sobre a oferta. Eu disse à mulher respeitosamente. Ela é habilidosa e experiente no campo. Com a única razão pela qual ela não é oficialmente uma mestra sendo porque isso foi tirado dela quando ela estava sendo suprimida. Eu estava prestes a falar com um certo Sr. Oliver Gunn quando Matthews me agarrou pelos ombros e olhou nos meus olhos fervorosamente enquanto tremia. Você realmente pensou nisso e criou você mesmo? Eles funcionam? Eles foram testados? Como você fez isso? Veio suas perguntas rápidas com uma energia que eu não esperava do homem. Sim, Sr. Matthews, essas são receitas que eu criei, melhorei e testei. Tudo neste primeiro volume pode ser preparado a qualquer momento. Respondi calmamente ao homem. Você disse primeiro volume? Exclamou o homem em choque. Sim, estes são o segundo e o terceiro. Foi até onde testei. O resto permanece puramente teórico e não refinado. Eu disse enquanto entregava os livros ao homem. Como eu disse, a loja desafiará os mestres e aqueles que aspiram se tornar um. Quero forçá-los a inovar, recompensando e produzindo aqueles capazes de melhorar receitas ou criar novas. Eu farei isso. Eu farei disso um solo sagrado de poções. Ninguém no campo não conhecerá o boticário Breaking Ground.
Ele proclamou com o que quase parecia fanatismo e de repente surgiu com um nome bastante adequado para a loja. Eu também tenho que concordar com o entusiasmo do Sr. Mateus. Veio a voz educada e feliz da Madame Chambers. Se essa informação for verdadeira, você basicamente revolucionou o campo da herbologia com este livro sozinho, Sr. Forster. Sem nem contar o fato de que ele diz que é um de uma série de 4. Proclamou para a mulher baixa. Eu plantarei cada um deles e enfiarei os resultados na cara daqueles velhos patéticos. Eles vão se arrepender do dia em que tiraram meu título. Estou muito feliz em receber vocês dois a bordo então. Usaremos as inovações do Sr. Mateus em relação ao processo de fermentação para ajudar a melhorar a eficiência. Mas também recrutaremos alguns indivíduos depois que o nome se espalhar. Quanto à fazenda, ela foi chamada de cultivo natural, e será usada para fornecer uma grande quantidade de ervas. Será um lugar para aqueles nascidos trouxas lutando para sobreviver e encontrar um trabalho estável. Será anunciado no centro de informações e no jornal. Então levará mais tempo para realmente fazê-lo decolar, pois eles precisarão de treinamento. Eu disse enquanto explicava os estágios iniciais para ambos e apertava suas mãos adequadamente. O próximo é, capítulo 26. Com meus 2 novos chefes para meu negócio de poções e fazendas, voltei minha atenção para o Sr. Oliver Gunn. Sr. Gunn, terei que encontrá-lo mais tarde para discutir um assunto bastante delicado em relação à minha proposta para você. Eu disse ao homem. Ele apenas acena em resposta. Então, volto minha atenção para uma Elaine Summers. 27 anos, cabelos longos e loiros com leves ondas, olhos verdes marcantes, corpo alto e bem treinado, dando a ela a impressão de uma predadora graciosa. Uma verdadeira beldade. Ela é um pouco diferente do resto dos presentes, já que atualmente está trabalhando como uma maga de sucesso no ministério, mas tem sido fortemente reprimida dentro de seu departamento. Eles a fazem constantemente fazer trabalho de escritório, empurrando suas realizações para outros ao seu redor, forçando tarefas ruins para ela e apenas tentando fazer alguém quase tão bom quanto alguns aurores odeiam trabalhar lá. A razão para tudo isso é porque um cara rico de uma casa nobre queria se casar com ela, mas ela rejeitou o homem, para o qual ele acreditava que o trabalho dela era a razão pela qual ela o rejeitou. Então ele começou a subornar seus superiores para forçá-la a sair. Ela agora o odeia e se esforça para ter sucesso para irritar o homem. Ela também tem um bom senso para o que é certo, mas pode agir de forma flexível. Você, senhorita Summers, vai ser um pouco diferente do resto dessas senhoras e senhores, porque eu realmente adoraria que você fosse promovida. Eu disse com um sorriso crescente. Hein? Foi o único barulho que saiu devido à sua surpresa. Veja bem, eu quero que nascidos trouxas se envolvam no ministério. Não vai adiantar nada se apenas pressionarmos de fora para conseguir algumas reformas. Por isso, eu vou ajudar você a obter resultados tão inquestionáveis que eles vão lutar para promovê-lo. Eu declarei com um sorriso. Pode levar um pouco de tempo, mas eu vou ajudar a treinar você para o próximo nível em relação ao seu poder mágico e fornecer ferramentas de treinamento para melhorar. Oportunidades também surgirão depois que todos os preparativos forem feitos. Eu expliquei para a mulher. E você acha que pode me ensinar? Ela disse com uma sobrancelha levantada, parecendo desafiada. Tudo bem, parece que você não acredita em mim. Que tal um pequeno duelo então? Ofereço à mulher. Ah, esse confidente é você? Ela disse tentando me testar. Sinceramente, acredito que ainda sou um pouco verde, mas meu conhecimento e força mágica me ajudam a cobrir isso. Conheço meus pontos fortes e fracos. A única coisa que falta é melhorá-los. Respondi. Com um aceno da minha varinha, eu conjuro um pouco de giz e faço com que ele desenhe um anel de duelo. Com outro eu crio várias proteções. Barreiras protetoras ao redor do anel, e finalmente, uso o giz para definir algumas proteções para fortalecer e estabilizar a proteção. Os presentes não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ver. Os queixos estavam abertos e os olhos quase saltavam para fora. Até Elaine mostrou choque no rosto. Agora que o ringue de duelo está montado, acredito que podemos começar. Gostaria de pedir para que usemos feitiços menos destrutivos ou danosos, pois este é um espaço alugado e apenas um duelo para mostrar minha competência. Digo com meu sorriso ainda no rosto. Sim, claro, respondeu Elaine, ainda um pouco fora de si. Então vamos, perguntei com uma leve reverência. Pronto quando você estiver. Ela respondeu finalmente concentrada e se curvando. Senhor Gunn, por favor, seja o árbitro. Sei que você será adequado para o trabalho. Eu digo ao homem. Tudo bem, respondeu o homem de olhar severo enquanto se aproximava. Como ambas as partes concordaram, este será um duelo de incapacitação, com o perdedor determinado pelo desarmamento ou submissão, sem magias letais ou danosas. Esta será uma luta limpa apenas para mostrar habilidade. Agora, ambos os duelistas prontos. Ele disse levantando a mão. Nós dois tomamos nossas posições, ela levanta o braço da varinha em posição de prontidão, lembrando um esgrimista, enquanto eu fico de pé da minha maneira personalizada. Em vez de ter o braço da varinha na frente, eu o seguro atrás da minha mão esquerda, enquanto me mantenho leve, me preparando para desviar. Também tirei meus óculos para o duelo, já que, como alguns duelistas mais avançados, incorporo legilimência ao meu estilo, mas não dependo muito disso. Então comece, declarou Gunn. Elaine entrou em ação, usando uma combinação rápida de azarações debilitantes para escurecer minha visão, me deixar mais lento ou me distrair, finalizando com um trio direto de atordoadores. O único problema para ela era que eu estava constantemente usando a quantidade mínima de movimentos necessários para desviar de cada um de seus feitiços, já que eu podia ver qual viria a seguir em sua cabeça. Não era culpa dela.
Ela sabia como executar combos adequados dentro das limitações do duelo, era só que minhas próprias habilidades treinadas. Minha velocidade aprimorada e reflexos ridículos dão uma grande vantagem quando um contra um. Apenas para efeito dramático, casualmente acertei seu último atordoador com minha mão esquerda e dei a ela um sorriso. Então comecei meu contra-ataque, usando meu próprio entendimento de cada feitiço que dominei para remover a necessidade de dizê-lo e até mesmo remover os movimentos necessários, deixando lançar meu próprio combo de feitiços aprimorados com gestos rápidos, forçando-a a ficar na defensiva imediatamente. Ela defendeu o que pôde, mas há apenas alguns feitiços que um escudo pode bloquear. Isso a forçou a se esquivar, que era o que eu queria forçá-la a fazer, pois lancei uma série rápida de feitiços de imobilização de pernas depois de conseguir cegá-la por um segundo usando um lumos que atirei em seu rosto, finalizando com um atordoador. Com um vencedor óbvio, removo o feitiço de proteção e as runas enquanto me aproximo de Elaine e acordo. Droga, isso foi simplesmente castrador. Não consegui nem dar um bom tiro em você antes que você me destruísse. Disse a bela caída. Você não precisa de um homem para ser castrado? Pergunto enquanto a ajudo a se levantar. Ah, eu tenho mais coragem do que a maioria do ministério juntos. Ela declarou com uma risada. Ha 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 ha. Essa é a melhor resposta que já ouvi. Eu concordei enquanto começava a rir. Mas você é um bom garoto. Me ligue se quiser transar. Você parece um pouco tenso demais. Ela então disse com um sorriso. Tosse, tosse. Então gaguejei em resposta, o que a fez rir. Não se preocupe, garoto, não deve demorar muito. Ela disse com uma piscadela e então começou a rir novamente. Obrigado pela oferta, Elaine, mas estou bem por enquanto. Respondi educadamente. Vou te enviar algumas das minhas magias modificadas e notas sobre o assunto para te dar referências. Também vou te ensinar a maneira de melhorar seu controle mágico. Eu disse voltando ao trabalho e entregando a ela o livro que ela precisaria por enquanto. Com isso feito e Oliver Gunn sendo o último, passo então para os últimos 5 na minha frente. A maioria deles tinha alguma experiência dentro do ministério, mas foram substituídos mais tarde por razões estúpidas devido às suas posições serem boas demais para eles estarem de acordo com algumas pessoas de famílias proeminentes. E então eles foram forçados a estagnar dentro de suas posições. Sr. James Bacon, um homem careca de 63 anos do departamento da minha tia, com olhos castanhos claros, corpo magro e algumas rugas aparecendo no rosto. Senhorita Sherry Holmes, 49 anos com cabelo preto na altura dos ombros, mostrando sinais de estar ficando grisalho, olhos castanhos extremamente escuros, um par de óculos de bibliotecária no nariz e bem, um peito realmente enorme, do departamento de transporte mágico. E o Sr. Anthony Wall, o participante mais velho, com 66 anos, realmente começando a se encaixar na imagem de um mago, com sua barba, cabelo e vestes grisalhas. Meio que me lembra bem Kenobi, mas se ele fosse mais um hippie, do Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas. Desejo que vocês 3 sejam responsáveis pelo centro firme que será aberto no Alley. Inicialmente vocês serão responsáveis por ele em sua totalidade, mas quando pudermos contratar mais pessoas, vocês passarão para a gerência e propaganda do centro. Tentarei introduzir novos programas e produtos na loja dentro do ano. Eu anuncio aos 3. Recebi acenos de reconhecimento deles e voltei minha atenção para os 2 últimos. Uma é a senhora Catherine Forres, 55 anos com cabelo loiro platinado e olhos azuis claros. Realmente me fez pensar se esta era a verdadeira mãe de Draco por um tempo. Ela costumava trabalhar para o Departamento de Cooperação Mágica Internacional. O segundo era Jimmy Kent, 33 anos com o cabelo Weasley, olhos verdes, um pouco mais baixo, atualmente sendo sacrificado. Eu acho que sem o conhecimento das minhas tias porque ela destrói qualquer um que faça isso em seu departamento, no DMLE. Senhora Forrest, eu gostaria que você ficasse responsável pela logística envolvendo as fazendas. Você tem experiência trabalhando com muitas pessoas diferentes e obtendo o que precisa para fazer seu trabalho corretamente. Este será um negócio com crescimento mais imediato em termos de recursos humanos, então, por favor, ajude a senhora Chambers em sua gestão. Vocês 2 receberão todas as informações sobre as propriedades e seu estágio atual de desenvolvimento por meio do meu assistente em breve. Eu disse à mulher, explicando meu raciocínio para sua tarefa. Finalmente, Sr. Kent. Você será responsável pela administração da atual farmácia Breaking Ground. Eles precisarão de muito em termos de equipamentos e maquinários se eu conheço as ideias do Sr. Mateus como acho que conheço. Você também será atualmente responsável pelas finanças para que nosso futuro mestre de poções possa se concentrar em seu ofício. Eu então explico a ele, recebendo um aceno animado em troca. Agora, se todos entenderem tudo o que eu disse, Sr. Cross, eu grito para fora da sala enquanto meu lado entra com documentos para todos. Cada um desses serão seus contratos de trabalho, declarando o pagamento e as condições dos trabalhos que você realizará e documentos sobre os lugares em que trabalhará. A senhora Summer será um pouco diferente do resto, mas será basicamente considerada patrocinada por nós para melhorar a imagem dos nascidos trouxas por meio da excelência. O Sr. Gunn terá o seu próprio se concordar mais tarde. Eu explico. Com todos muito felizes com minhas condições bastante generosas e restrições razoáveis, eles assinaram e em breve serão considerados meus funcionários. Depois disso, eles partiram para cuidar de seus negócios e se preparar para seus novos empregos, deixando a mim, Scott e Oliver Gunn sozinhos. Oliver é o único entre aqueles que vieram, já que ele era um auror ativo durante a guerra há quase 10 anos.
Aos 44 anos, ele ainda está forte e orgulhoso, com um corpo musculoso, cicatrizes nos antebraços expostos, mandíbula forte, cabelo castanho curto e olhos azuis de aço. O homem grita guerreiro. A razão pela qual ele não é mais um Auror é porque durante a dita guerra sua família foi morta, com o próprio Voldemort presente e ele sendo forçado a assistir. E infelizmente seus comensais da morte estavam muito pressionados para impressionar seu senhor, fazendo sua esposa sofrer muito antes de matá-la. Mas eles o deixaram vivo para sofrer. Em troca, ele se tornou um desonesto e começou a caçar famílias obscuras conhecidas que apoiavam o louco. Quando ele foi encontrado, eles não puderam dar a ele uma sentença muito dura porque ele se certificou de que seus alvos eram culpados e deixou evidências, dando o veredito final sobre ele 8 anos em Azkaban. Agora, Sr. Gum, gostaria de agradecer pela sua paciência e tempo. Começo com uma leve reverência. Acho que esse será um assunto bem delicado, Sr. Forster. Ele respondeu de forma direta. Sim, tem a ver com o empreendimento que desejo começar com você no comando e um segredo perigoso sobre o porquê de eu desejar fazê-lo. Mas primeiro uma pergunta. O que você acha das atuais capacidades defensivas do Ministério? Perguntei ao homem. Que capacidades? Eles cortam constantemente o financiamento. Estão planejando parar de aceitar novos aurores. Os magos de sucesso são corruptos sem fim. E para piorar, o atual ministro é um covarde. Ele respondeu com um bufo. Sim, e é por isso que desejo iniciar um negócio específico com você. Proteção privada. Eu disse delicadamente. Você quer fazer uma força mercenária? Ele perguntou com surpresa na voz. Por quê? Não é o oposto do que você disse? Isso não tem relação com meu movimento. É sobre algo muito mais perigoso neste nosso mundo. Respondi com um suspiro. Depois de ouvir isso, Oliver estreitou os olhos para mim. Explique. Ele simplesmente exigiu. E se eu lhe dissesse que o Lorde das Trevas não está realmente morto? Eu simplesmente disse. Impossível, ele morreu naquela noite contra o menino que sobreviveu. Ele exclamou. É verdade que ele morreu tecnicamente. Eu admiti. Mas o problema é que o homem temia mais a morte. É por isso que seus homens são comensais da morte. Porque a maldição da morte é sua ferramenta preferida. Porque é o que ele acredita ser o maior medo de todos os homens. E então ele procurou uma maneira de vencer a morte. E em sua busca ele encontrou uma maneira muito sombria. Ele fez uma Horcrux. Eu disse ao homem com toda a seriedade. Um quê? Ele perguntou. Scott, o livro, por favor. Eu disse a Scott enquanto ele entregava um livro para Oliver. Por favor, vá para a página 82, Sr. Gum, eu digo. Demorou alguns minutos para ele ler, mas uma expressão de horror se espalhou por seu rosto quando ele entendeu o que era uma Horcrux. Você quer me dizer que ele fez isso? Ele perguntou com a voz trêmula. Sim, e ele retornará. Respondi friamente. É por isso que desejo preparar uma força para lutar contra ele quando ele retornar, algo que o Ministério é corrupto demais para implementar. Se eu estiver errado, tudo o que acontece é que eu crio um novo negócio fornecendo segurança para aqueles que podem pagar e se eu estiver certo, podemos ter especialistas profissionalmente treinados para combater aqueles bastardos de merda. Anunciei ao homem. Como isso vai funcionar? Ele perguntou com determinação na voz. Começará com você. Pegue algumas pessoas em quem confia e convide-as como executivas. Colocarei anúncios no Profeta e em nosso próprio jornal quando estiver funcionando, também dentro do centro. Você também pode recrutar pessoas com azar ou tentar roubar pessoas do ministério. Eu financiarei o que você precisa. Uma instalação já está sendo construída em segredo e ninguém saberá onde ela está localizada. Será o campo de treinamento. Você será o treinador e eu lhe darei os livros que preparei para você. Scott o informará sobre todo o resto. Expliquei ao homem. Estarei pronto. Ele respondeu simplesmente. E foi assim que essas 12 pessoas foram trazidas para mim. Capítulo 27. Já faz quase um mês desde que consegui recrutar os 12 abaixo de mim. Houve um progresso tremendo em todos os projetos ativos com o Centro Firme e o jornal, oficialmente chamado de Herald, em andamento e afinando, sendo distribuído no centro. A fazenda está lentamente se unindo, pois novos funcionários precisam de treinamento adequado para lidar com as plantas e cada um teve que assinar acordos de confidencialidade rigorosos devido aos novos métodos usados lá. A loja de poções deve estar funcionando quando meu novo ano escolar começar. Está demorando mais porque a semi-automação de Mateus do processo de fermentação precisa ser ajustada às minhas poções e tudo precisa ser configurado em um prédio separado. A agência de proteção sob Oliver, agora simplesmente chamada de Fortress Protections, tem cerca de 20 recrutas até agora e agora está perfeitamente escondida do mundo. 3 das minhas casas seguras foram concluídas. Os elfos domésticos que obtivemos para cuidar da casa de Michelle Fosters chegaram e foram vinculados a mim. Então eles sabem quem eu realmente sou. O único problema em relação a tudo isso é que a comunicação tem sido problemática. Não consigo receber a correspondência em minha casa. Tilly notaria imediatamente e então a tia Amélia saberia, levando-a a perguntar sobre tudo isso e descobrir algumas coisas. Então comecei a tentar contornar o problema. Estudei espelhos bidirecionais para ver se conseguia expandi-los, embora teoricamente eu ache que isso poderia ser feito. Eu não tinha como conectar vários espelhos em uma rede que pudesse ser usada de forma confiável agora. Eu pesquisei a rede de Flow para entender como você pode enfiar sua cabeça em uma lareira e apenas falar com alguém, uma escolha realmente estranha. Mas com base em como praticamente todo mundo precisava de uma lareira para viver quando a rede foi inventada, tornou a escolha ideal naquela época. Eu obtive uma boa quantidade de inspiração disso. Isso se tornou meu próprio projeto de verão. Estudei vários meios de comunicação do mundo todo. Pesquisei métodos abandonados pelo tempo. Tentei desenvolver uma nova ferramenta com conectividade múltipla com outras. Não consegui fazer funcionar nem que fosse por mim.
Cada falha me deu algum insight, mas não consegui pensar em uma maneira de enviar mensagens de um lugar para outro discretamente. E então, durante minha frustração, decidi dar uma pausa nos testes de teorias e decidi ler sobre meios de viagem mágica para ver se alguma inspiração surgiria. Enquanto eu lia sobre o assunto, Tilly entrou na biblioteca. Eu assenti, mas estava imerso na minha leitura. Jovem mestre Aedan, a senhora deseja vê-lo em seu escritório. Ela disse com sua voz estridente de sempre. Tia, você sabe por quê? Perguntei curiosamente enquanto erguia os olhos do meu livro. Ela normalmente nunca chama a mim ou a Susan para o escritório dela. Se algo precisa ser dito, geralmente é na mesa de jantar. Pensei, ficando curioso com a situação. Como eu não conseguiria descobrir, simplesmente levantei e fui para o escritório. Alguns segundos depois, fiquei em frente à porta e bati. Entre. Ouvi a voz da minha tia dizer. Ela parece cansada. Espero que ela esteja bem. Pensei com alguma preocupação enquanto entrava. Olá, Edan. Desculpe por chamá-lo aqui, sei que não costumo fazer isso, mas percebi que já estamos adiando um problema há tempo demais. Ela disse séria. Temos? Perguntei, inclinando um pouco a cabeça para o lado, pensando no que poderia ser. Sim, já está na hora de você assumir oficialmente sua posição como herdeira da família. Como atualmente sou a chefe da casa, tenho administrado tudo ao mesmo tempo que meus deveres no ministério, e isso está honestamente me alcançando. Portanto, começarei a prepará-la lentamente para seu papel como chefe da família e a entregar mais e mais deveres que vêm com ele, declarou minha tia. Eu entendo. Farei o meu melhor para manter a casa e superar suas expectativas sobre mim, tia. Você não terá que se preocupar com a casa, eu a tornarei melhor do que era antes. Eu respondi com determinação. Ela teve que assumir o fardo de mim e Susan, seu trabalho e a liderança repentina. É hora de ajudá-la e reduzir seu fardo. Eu sei que você vai, Aedan. Você é ferozmente inteligente, trabalhador e determinado. Eu sei que você vai deixar a mim e seus pais orgulhosos em tudo que fizer. Ela disse com um sorriso gentil que raramente aparece em seu rosto. Sempre aquece meu coração ver esse sorriso. Me faz querer ter certeza de que ela pode fazer isso mais e mais. Então, amanhã iremos para Gringotts para oficializar tudo. Ela declarou. Sim, tia Amélia, estarei pronta. Respondi com uma pequena saudação de brincadeira. Recebo um pequeno sorriso em resposta e saio da sala para continuar minha pesquisa. Não é como se isso fosse uma surpresa, estou preparado para me tornar herdeiro desde os 7 anos. Naquela idade, eu já poderia ter começado a ajudar a tia, mas acho que ela queria que eu tivesse mais tempo para seguir meus interesses e estudos. A única razão pela qual isso está realmente acontecendo é porque o ministro está colocando pressão constante sobre ela e que seu departamento está sempre sob fogo por uma razão ou outra, juntamente com ela cuidando de mim e Susan. Isso só está esgotando-a. Então a solução é me permitir compartilhar pelo menos parte de sua carga de trabalho. No dia seguinte, levantei-me, vesti-me adequadamente e desci para tomar café da manhã. Depois da nossa agradável refeição em família, deixamos Susan na casa dos Abbott e fomos para o banco. Enquanto caminhávamos pelos corredores, os goblins ficavam me dando acenos educados e cumprimentos, o que confundiu a tia profundamente. Querida, por que eles estão sendo tão educados com você? Ela perguntou em voz baixa. Tilly não te contou? Eu respondi um pouco surpreso. Mas então pensei que talvez a tia nunca tenha perguntado, já que eu passo uma boa quantidade de dias fora de casa e nunca causei problemas, sempre voltando na hora. Sem ferimentos, sem relatos de mau comportamento, então a tia provavelmente confia em mim quando eu saio e não pergunta. Me dizer o quê? Ela perguntou curiosamente. Bem, algumas semanas atrás, fui convidado para a cidade deles para lutar com alguns de seus guerreiros e aceitei. Houve um pequeno torneio de combate corpo a corpo, fiquei em primeiro lugar e conheci a família real durante a celebração. Foi muito divertido. Eles me deram este anel pela minha vitória e para simbolizar amizade. Expliquei com alguma excitação pela lembrança. Este novo anel na verdade substituiu o meu anel de prata e rubi. Ainda é do mesmo material, mas este foi permanentemente ligado a mim. Nunca vai sair do meu lado. Ele também foi pessoalmente criado pelo rei e foi gravado com uma fênix, um gato vampus e o símbolo da família real dos goblins, mostrando meu status como amigo da nação. Foi muito divertido. Havia guerreiros habilidosos, mas goblins são mais adeptos ao combate com armas, o oposto de mim, e somando o fato de que meu corpo é muito forte para um humano, eu fui capaz de vencer aqueles com mais experiência do que eu. O torneio me mostrou onde eu precisaria melhorar e ajudou a ganhar experiência, então foi uma ótima escolha participar. Você o que? Exclamou a tia em choque, mas logo se acalmou ao ver meu sorriso e soltou um suspiro enquanto esfregava a testa. Da próxima vez você tem que obter minha permissão para isso, Aedan. Eu confio que você pode cuidar de si mesmo melhor do que a maioria dos adultos, mas eu ainda sou sua guardiã e devo saber quando você faz coisas assim. Eu estou entendida. Ela perguntou seriamente. Sinto muito, tia Amélia, não pensei que seria grande coisa. Eu entendo. Eu disse abaixando um pouco a cabeça. Tudo bem então. Contanto que você entenda. Ela disse com um aceno de cabeça. E assim continuamos caminhando até chegarmos a Ragnok, em seu lugar de sempre como chefe de caixa. Saudações, guerreiro esmagador de ossos, que seus inimigos saibam o significado de seus nomes e que suas riquezas caiam sobre você. Ele cumprimentou usando o título que eles inventaram para mim. Não direi que é impreciso porque durante o torneio um dos goblins percebeu que eu estava segurando minha força para ter maior controle e habilidade. O que o insultou e me forçou a usar tudo de mim. Quando ele recebeu meu soco de força total e tentou bloqueá-lo de frente, quebrou os 2 braços e o fez voar para fora do ringue. Não é minha culpa. Ele pediu e eles são muito menores que os humanos, o que significa mais leves, então sem a armadura eles acabam não aguentando tanto. Como se isso não bastasse, o resto de repente decidiu se jogar em mim para provar que tinham os corpos mais fortes, então acabei quebrando os ossos de todos os meus oponentes.
Olá Ragnok, que seus inimigos temam sua presença e suas moedas se juntem às suas. Eu respondi, ainda fazendo um joguinho tentando ser criativo com essas respostas. Esmagador de ossos. Então perguntou Amélia de lado com uma sobrancelha erguida. Parece que você tem algumas explicações a dar em casa, meu jovem. Eu engulo em seco com esse tom. Vou ficar com o ouvido cheio. Eu pensei, haha, o grande esmagador de ossos teme sua tia. O rei vai adorar ouvir isso. Ele anunciou com uma risada. Ah, vamos lá, Ragnok, não faça isso. Você vai arruinar minha reputação. Implorei ao Goblin. Ah, isso vai ser ótimo. Ele disse com seu maior sorriso. Não, gritei em desespero enquanto me agachava e traçava alguns círculos no chão. Tudo bem, já chega de sua pequena esquete a Edan, ordenou tia Amélia. Gostaríamos de fazê-lo herdeiro da casa Bones. Ela então informou. Eu me levanto resmungando um pouco. Ragnok nos leva até seu escritório e chama um Goblin para trazer o anel da família. Ele trouxe e abriu uma caixa com um ponto vazio e um anel feito de prata, com o emblema da família de um escudo com uma varinha nele, e o lema de quebrar, mas nunca se curvar escrito abaixo dele. Tia Amélia tem um anel parecido, mas é de ouro. Use o anel. Ele vai testar se você é digno. Ragnok informou. Pego o anel e coloco no meu dedo anelar direito. Senti uma picada enquanto ele testava meu sangue. Então um brilho vermelho saiu do anel e ele então se redimensionou para caber no meu dedo. Parabéns, herdeiro Bones. O anel servirá para avisá-lo sobre intrusão de legilimência, venenos e alguns perigos. Agora você poderá herdar completamente a família Bones quando o chefe decidir ou se tornar incapaz de cumprir os deveres exigidos pelo papel, disse Ragnok. Obrigado por me informar. Então respondi. Sou conhecido oficialmente como o herdeiro da nobre casa dos Bones. Capítulo 28. Depois de ser feito herdeiro da casa, comecei a assumir parte do trabalho que vinha com o título. Isso envolvia passar mais tempo no escritório da tia Amélia. Passei pelas propriedades da casa Bones, nossas finanças, posses de cofre e aliados. Pelo que descobri, a família estava fortemente envolvida com a Ordem de Dumbledore durante a guerra, fornecendo uma boa quantia de financiamento e usando algumas propriedades da família como casas seguras da Ordem. Não vou desrespeitar as escolhas dos meus pais. Eles fizeram o que acreditam que deveria ser feito para derrotar Voldemort Shorts. Eu realmente não gosto do estilo dos diretores, muito mole, autodestrutivo até e ingênuo. Bem, como resultado, muitas propriedades foram destruídas, mas acho que serei capaz de limpar os destroços e montar algum tipo de residência. Estou pensando em introduzir o conceito de apartamentos e condomínios na Grã-Bretanha Mágica, porque pelo que entendi isso já está sendo feito na França e há uma grande quantidade de bruxas e bruxos sem teto. Acho que também montarei alguns especificamente para lobisomens. Alimento para o pensamento. O dinheiro nos cofres não qualifica mais a família para ser uma casa muito nobre, mas acho que depois deste ano teremos um bom influxo de galeões. A razão é que terminei de estudar a maioria dos assuntos além do nível NELT e acredito que posso começar a empurrar adequadamente alguns desenvolvimentos para este país estagnado. Tenho um caderno cheio de coisas que acredito que podem ser feitas teoricamente já e tenho até algumas partes em ordem de funcionamento. Torne-as úteis e populares e pronto, o dinheiro começa a fluir novamente. Acho que também investirei em Randolph Spudmore, o criador da futura Firebolt, já que já fiz isso como Michelle Foster. Será uma fonte incrível de receita. Temos algumas ações de coisas aqui e ali, mas acredito que podemos fazer mais. Mas isso será no futuro, quando a casa tiver mais em seus cofres e nossa reputação melhorar. Porque a partir de agora, a tia Amélia é a única representante da nossa família. Eu sou desconhecido por enquanto e Susan levará muito tempo para se desenvolver em alguém que possa ajudar com isso. Então, vou me dar mais exposição apresentando publicamente algumas invenções, em vez de escondê-las através da minha outra persona. Tirando esses pontos principais, é muito chato lidar com a papelada, mas é algo que já estou trabalhando. Analisei minhas penas de dever de casa e as recriei para fins de papelada. Consegui dar a elas pequenas habilidades legilimentais para escrever pensamentos superficiais e ordem sobre o papel na frente delas. Foi preciso uma boa quantidade de tentativa e erro para impedi-las de escrever todos os pensamentos superficiais que cruzavam a mente do usuário, mas consegui obter um bom equilíbrio. Então agora só preciso ler o documento, colocá-lo na frente da pena e ela escreve tudo o que é ordenado a fazer. Mesmo quando estou lendo o próximo papel acho que a tia vai adorar meu presente de Natal este ano e fazer com que todos que trabalham atrás de uma mesa no ministério morram de raiva. Já consigo ver o dinheiro para esse pequeno gadget. Além dos meus deveres como herdeiro, também pude tirar um tempo para visitar Christian. A família Ward me convidou para visitar um criador de hipogrifos e eu aceitei com a permissão da tia Amélia. Aparentemente, houve alguns filhotes recentemente, ainda muito pequenos em comparação com o tamanho de cavalos adultos. Achei que seria uma experiência legal. A tia me deixou usar nosso Flo para chegar à casa dos Ward, já que eles também eram conectados. Cheguei e fui recebido pelo trio de pais e filhos dos Ward. Christian puxou mais a mãe. Ela tinha o mesmo cabelo preto bagunçado, só que mais longo. Aqueles olhos azul celeste e as mesmas características podiam ser vistas em seu rosto. O Sr. Ward, por outro lado, era quase a imagem de um homem ao ar livre. Cabelo castanho aparado curto, barba espessa, olhos verdes penetrantes e a constituição de um urso quase. Não é realmente um palpite sobre onde Christian herdou sua aparência, mas é interessante pensar em como seu pai fisgou sua mãe. Mas ele herdou seu amor pela natureza dos dois, isso é certo. Seu pai era basicamente um mini Hagrid em aparência e sentimentos em relação aos animais, enquanto sua mãe era uma ávida amante da natureza, sempre querendo ir para florestas ou mares para encontrar coisas novas e interessantes. Grahaha! Você está aqui, garoto. Ótimo. Vamos para a chave de portal. Ela está programada para ativar em 5 minutos.
Disse o Sr. Ward em sua voz estrondosa enquanto ele dava tapinhas no meu ombro repetidamente. Obrigado pelo convite, Sr. e Sra. Ward. Estou muito animado para ver os hipogrifos. Eu digo, aceitando seus tapinhas sem problemas. Querido, não machuque o amigo cristão. Ele está sempre em seu próprio mundo, então fazer este deveria ter sido difícil o suficiente. Disse a senhora com um sorriso que não era um sorriso, mas um brilho provocador brilhou em seus olhos. Mãe, você poderia não dizer isso na minha frente? Ou pelo menos não na frente de Aedan, gemeu Christian. Além disso, eu não posso levar toda a culpa. Quem eram as pessoas que me levaram para viver em uma floresta procurando por grifos em vez de interagir com qualquer um que tivesse um filho da minha idade? Ele então acrescentou com alguma raiva falsa. Grahaha. Você sabe que amou nossas expedições familiares, nem tente negar, garoto. Veio a risada barulhenta do Sr. Vardes. Certo, rapazes. Chega de brincadeira por enquanto. É hora da chave de portal. Anunciou a Sra. Ward, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Todos saíram da sala e foram para o quintal, onde um pneu de carro usado estava esperando para ser usado. Quer dizer, eu entendo porque eles fazem objetos de chave de portal que os trouxas não pegam casualmente, mas não parece certo pegar peças que pertencem a um lixão. Pensei com um suspiro. Todos colocaram uma mão no pneu e se prepararam. E então aconteceu aquela sensação desconfortável familiar de estar preso no umbigo, sentindo-me sendo arrastado enquanto mantenho meu controle sobre o pneu, até que de repente pousamos no destino. Quando finalmente consegui dar uma boa olhada ao redor, avistei uma cabana de um andar na nossa frente. Era antiquada como praticamente qualquer coisa que bruxos usavam, era quase considerada uma cabana como a de Hagrid, exceto que esta era feita profissionalmente e tinha telhado, janelas e portas adequados. Quer dizer, honestamente você pensaria que as setas seriam absorvidos mesmo que eles só entrassem no mundo trouxa ocasionalmente. Saí do meu momento de julgamento quando senti algo passando por cima de nós. Eu podia ver as garras e cascos de um hipogrifo passando e um sorriso animado se espalhou no meu rosto. Agora, antes que alguém pense que eu não sei o quão perigosas essas coisas são ou como lidar com elas, eu tenho que te dizer. Hagrid tem muita experiência em primeira mão e eu pessoalmente pesquisei toneladas de criaturas com Christian. Eu sei o quão orgulhosos eles podem ser e como abordá-los. E se tudo mais falhar, tenho certeza que posso realmente prender um. Christian e eu olhamos um para o outro e assentimos, e então corremos para o recinto. Tá? Meninos, tomem cuidado, vocês sabem o quão perigosos esses podem ser, especialmente com um recém-nascido por perto. Gritou a Sra. Ward. Chegamos à cerca que marcava o território deles e olhamos para o amplo espaço aberto diante de nós. Era um espaço muito grande, com grama exuberante, pequenos quadris dando ao lugar algo mais do que apenas uma planície plana. Você podia ver o início de uma floresta na parte de trás do recinto e no momento 7 hipogrifos estavam relaxando perto uns dos outros. E no meio era possível ver uma bola cinza menor caindo em volta dos adultos. É sempre fofo observar a falta de coordenação em um filhote. Parece que vocês, garotos, apreciam a beleza dessas criaturas majestosas, não é mesmo? Ouviu-se a voz de um velho atrás de nós. Um velho careca com um bigode fino e grisalho, usando um sobretudo de couro, calças de pele de dragão, botas com ponta de metal e um laço nos quadris. Ele tinha cicatrizes visíveis em quase todos os lugares, tenho certeza de onde ele as tirou, e ele parecia ter saído de um filme de faroeste. Só faltava o chapéu, e eu juro que a próxima coisa que ele diria é que me ensinaria a atirar e depois morreria para fazer uma boa história de vingança. Sim, nós dois gostamos muito de criaturas mágicas e os hipogrifos são os melhores que já vi até agora. Digo ao velho antes de me virar para olhá-los novamente. Podemos interagir com eles hoje ou eles serão muito protetores por causa do pequeno? Perguntou Christian animadamente. HHMMMM. Acho que podemos pelo menos chegar perto deles, já que eles sabem que não vão machucar ninguém. Mas não poderemos brincar com o Liuvitekhrov, eles vão pular em você antes que alguém possa fazer algo a respeito. Disse o velho depois de pensar um pouco. Quando os Vardes chegaram, o velho cujo nome era aparentemente bem CRYPT, nos guiou lentamente em direção às feras descansando. Nós nos aproximamos deles lentamente e calmamente até que Ben nos parou. Tudo bem, isso vai ser perto o suficiente. Não queremos que eles fiquem irritados conosco. Ele disse. Então estacionamos lá e observamos como eles agiam. Quando estão em repouso assim, tendem a agir mais como cavalos do que predadores. Alguns à espreita enquanto os outros descansam ou cuidam dos mais novos e neste caso do filhote. Ver aquela bolinha cinza pulando por aí com energia foi bem adorável. Eu realmente queria brincar com ela. Bem, isso foi até percebermos que o pequeno realmente escapou dos olhos atentos dos outros e estava indo embora. Todos nós congelamos com suas ações. Não deveríamos chegar perto disso, por mais que quiséssemos, perguntou o Sr. Ward. Sim, precisamos recuar, disse o criador bem enquanto se levantava e começava a fazer com que todos recuassem lentamente. Enquanto fazíamos nosso caminho de volta, os hipogrifos finalmente notaram o filhote desaparecido e nossa partida. Então, o inferno se instalou quando eles o viram se aproximando de nós e voaram atrás dele. Merda! Corram todos, gritou Ben. Todo mundo sai correndo. Eu poderia facilmente ultrapassar todo mundo aqui, mas não quero que as pessoas saibam o quão assustadoramente forte eu sou. Isso faz as pessoas fazerem perguntas que não quero responder. Corremos em direção à cerca protegida na esperança de chegar a um lugar seguro. Ninguém quer estar no meio dessa confusão. Mas de repente eu ouço algo sendo chutado, e então caindo enquanto o som de dor vem em seguida. Meus olhos se arregalaram quando vi que Christian tinha tropeçado enquanto corríamos. Eu paro imediatamente e me viro para ir buscá-lo. Quando os outros finalmente perceberam que nenhum de nós estava com o grupo, eles tinham chegado à cerca. Christian! Aedan! Gritou a Sra. Ward horrorizada ao ver os hipogrifos e os dois meninos se aproximando.
Vamos, cara, não vou sair daqui para virar esterco de hipogrifo, eu disse ao meu amigo enquanto o levantava. Agora nós dois vamos ser esterco. Ele respondeu sarcasticamente sobre a situação. Episque. Eu cantei em seu tornozelo. Agora corra, companheiro. Eu gritei depois. Mas parece ser tarde demais, pois os hipogrifos estão muito perto. Suspiro. Cara, vou ter que confiar em você. Vou fazer algo que você pode não entender, mas pelo resto, não importa o que você faça, não olhe nos meus olhos. Entendeu? Perguntei ao meu amigo enquanto ele concordava. Ótimo. Então eu disse enquanto tirava meus óculos. Deixo minha magia crescer dentro de mim, rapidamente se reunindo enquanto meus núcleos giram em velocidades imensas para me dar o que preciso. Eu passo na frente de Christian, concentro minha energia em meus olhos, fazendo-os parecer como se fogo estivesse saindo deles. Meu cabelo prateado começa a dançar enquanto sente a magia saindo de mim. Minha magia aumenta e aumenta, até que está prestes a explodir, e então eu a libero. Com um rugido quase audível, soltei a aura de um dos predadores mais perigosos da natureza, minha aura de gato vampus, enquanto forçava todos os hipogrifos enfurecidos a olharem para mim, fazendo-os ver a imagem da besta escondida dentro do meu sangue. Chega, declarei enquanto eles vacilavam em seu avanço. Você deve se ajoelhar. Eu ordenei usando minha aura predatória e magia para forçar essas criaturas orgulhosas à submissão, minha legilimência esmagando suas vontades de me encarar, e lentamente eles se ajoelham diante de mim, com resistência e medo, essas criaturas se ajoelham. Continuo pressionando até que Christian e eu chegamos à cerca, onde os adultos ficam sem palavras com o que aconteceu. Com tristeza pelo que os forcei a fazer simplesmente porque queriam proteger seus filhotes, falo com Christian. Vamos, cara, eu disse num tom desanimado. Que maneira de terminar meu verão, pensei enquanto me dirigia para a chave de portal com meu amigo e olhava para o céu. Capítulo 29. Passei as últimas semanas que antecederam minha partida para Hogwarts em um clima melancólico. Eu realmente não conseguia tirar da minha cabeça aquela sensação de dominar outro ser e isso era nojento. Eu me sentia enojado comigo mesmo principalmente. Eu tinha outras maneiras de contornar o problema, mas recorri a cuidar de coisas como o maldito Voldemort. Fiz o que ele teria feito, exceto que ele provavelmente teria massacrado todos eles como um bônus. A única coisa que conseguia tirar minha mente do que aconteceu era fazer uma pesquisa. Não era a opção mais saudável para lidar com meus problemas emocionais com o evento, mas pelo menos me distraiu. Pelo menos algo de bom saiu disso para me animar. E foi que finalmente me lembrei de uma maneira não oficial de as pessoas viajarem de um lugar para outro. Armários desaparecidos. Envolve fazer o armário com árvores unidas e ligá-las por meio de um conjunto complicado de runas e feitiços, criando um método de transporte instantâneo entre os dois. Com isso em mente, comecei a fazer testes sobre o assunto, o que levou ao par de armários mais infame da série Harry Potter, o de Hogwarts e o da Borgin e Burkes. Simplesmente fiz Scott comprar o da Borgin e Burkes enquanto estava disfarçado e bingo, armário fácil de estudar, já que o da escola ainda não foi danificado pelo pirraça e um jeito de entrar na escola sempre que eu quiser. Foram necessários muitos testes para descobrir que eu poderia formar links entre pedaços da mesma árvore ou seus ramos, não apenas entre árvores unidas, o que é raro. Acho que o fato de eu estar tentando fazer uma versão muito mais simples dos armários ajudou a reduzir a tensão do vínculo necessário. Meu objetivo é criar um link entre um grande número de mini-armários que atuarão como uma ferramenta de entrega instantânea, onde você basicamente escreve algo no papel, coloca, fecha e vai para o destinatário solicitado. Estou basicamente inventando mensagens de texto mágicas com toda a honestidade, mas sem tecnologia. O único problema que tive foi que eu tinha que ter certeza de que a madeira se conectaria corretamente às outras peças. Era difícil por causa dos requisitos de ser da mesma árvore ou ser filho dela. E então eu procurei por uma solução. Eu tinha algumas ideias de tentar usar aquelas árvores redwood gigantes na Califórnia, mas o suprimento não seria nem de longe o suficiente e é uma reserva protegida. Um avanço ocorreu quando eu estava pesquisando e encontrei um método japonês do século XV ainda em uso chamado Daisuji. Ele usa uma espécie particular de cedro e é essencialmente uma árvore bonsai superdimensionada, pois depende de uma grande quantidade de poda para fazer as árvores brotarem da base árvore-mãe. É muito bacana e usando magia, já que não vou cultivar nada mágico, acho que posso colocar minha própria operação em funcionamento em 1 ano e meio no máximo. Por enquanto, porém, farei um pequeno número de caixas de desaparecimento, para testar meu trabalho e ver se ele pode eventualmente ser expandido corretamente. O protótipo final para a caixa de desaparecimento era uma peça simples feita de pinho, com 4 outras caixas ao redor. Tinha um painel simples que abria e fechava, um pequeno mostrador para definir o número que você desejava enviar, lembrando uma fechadura rotativa. Vire para o número e pronto. Então, escrevi uma mensagem simples em um pedaço de pergaminho, coloquei no meu hashtag 1 e fechei, coloquei no hashtag 3. Pressionei minha varinha gentilmente na caixa e simplesmente disse enviar. Com um pequeno brilho na ponta da minha varinha e um som leve da caixa, ela é ativada. Volto minha atenção para o hashtag 3, caminho até ele e o abro enquanto prendo a respiração. Sim, haha, eu consegui. Eu gritei de felicidade enquanto começava uma dancinha. Aparentemente meu grito assustou Tilly, pois ela apareceu no meu quarto um momento depois. Jovem mestre, você está bem? Ela perguntou angustiada. Oh Tilly, vem aqui, vem aqui. Eu digo animadamente enquanto arrasto o elfo doméstico até meus protótipos. Ela olha para as caixas de madeira simples com curiosidade, mas não consegue entender por que estou animado com essa coisa. Então ela se vira para mim com um olhar estranho e cabeça inclinada. Tilly não entende o jovem mestre. Ela disse, tudo bem, é nisso que tenho trabalhado durante o último mês.
Ferramentas de mensagens instantâneas. Elas podem enviar cartas e mensagens para qualquer um que esteja segurando uma dessas caixas e que saiba o número certo. Eu explico animadamente. Os olhos de Tilly se arregalaram depois que ela entendeu o que eu acabei de dizer. Então Tilly não vai mais ter que limpar a sujeira das corujas? Ela então perguntou seriamente, ao que Artemis no meu quarto grita se sentindo desafiada e insultada. Não para pequenas mensagens e cartas, mas corujas ainda serão necessárias para entregar encomendas, desculpe Tilly. E você ainda será necessária, garota. Eu disse para a elfa doméstica preocupada apenas em limpar, enquanto acariciava minha própria coruja para acalmá-la. Como Tilly perdeu o interesse pela ferramenta, ela foi embora rapidamente, pois não havia nada de errado comigo. Agora só falta testar a distância e a durabilidade dos encantamentos. Pensei comigo mesmo enquanto acariciava minha nova criação. Também mostrei meu novo dispositivo para minha tia e ela ficou chocada com o que eu criei e também questionou como ninguém tinha pensado em usar a ideia de armários sumiços. Como esse em primeiro lugar. Estou pensando em deixar um com você e Susan enquanto estiver em Hogwarts. Ele vai me deixar testar se ele consegue passar pelas proteções. A distância vai testar esse aspecto e já que não vou ter contato com o seu por pelo menos 6 meses, vai me dar uma ideia de como os encantamentos vão reagir ao uso regular. Expliquei para minha tia. Isso é bom. Se isso funcionar, certamente será útil para muitas coisas. Pode até substituir todos aqueles memorandos interdepartamentais idiotas voando por todo lugar no ministério. Ela disse com um aceno de cabeça. Isso significa que poderei escrever para você com mais frequência enquanto você estiver fora? Perguntou Susan com grandes expectativas. Bom, se a tia concorda, não vejo problema algum. Respondo, pensando um pouco antes de fazê-lo. Oba, disse minha linda irmãzinha enquanto começava a pular. Susan, estamos na mesa de jantar, pelo menos esperem até que todos tenham terminado antes de pular por aí desse jeito. Disse Amélia com alguma autoridade na voz enquanto repreendia Susan. Haha, fico feliz que você queira me escrever tanto assim, Sus. Eu digo enquanto acaricio sua cabeça e recebo uma risadinha em resposta. Eu juro para vocês dois. Você a mima demais, Aedan, ela vai acabar mimada. Suspirou tia Amélia. Irmãs mais novas merecem ser mimadas pelos irmãos mais velhos. Declarei com o peito estufado. Ó Merlin. Simplesmente disse a tia enquanto desistia daquela questão. Mas falando sério, acho que se isso der certo, pode se tornar um ótimo meio de renda para a família. Então, estou pensando em investir nisso como herdeiro quando todas as peculiaridades forem resolvidas. Eu disse a Amélia. Sim, pode se tornar um ótimo negócio para a família. Amélia concordou apoiando a opção. Não é a única coisa em que estou trabalhando, mas será um bom começo. Então acrescentei. Você tem mais coisas assim? Perguntou a tia curiosa. Por enquanto, a maioria delas são teóricas, mas muito possíveis. Respondi. Estou ansiosa para ver isso, querida. Disse a tia com um sorriso gentil. Hehe, vou deixar a família orgulhosa. Digo enquanto coço a nuca. Com a refeição feita, voltei rapidamente para o meu quarto e peguei um trio de caixas feitas de ébano. Elas foram finamente trabalhadas e feitas para caber nos bolsos, mais próximas dos smartphones do futuro do que das caixas, com um vidro encantado na frente que se ligará ao dono, impedindo que qualquer outra pessoa leia o pedaço de pergaminho atrás dele, que também é especialmente tratado para funcionar de maneira semelhante ao diário de Tom Hiddleston. O pergaminho é feito para absorver a tinta e salvar o que foi escrito nele. Na verdade, é mais próximo de como o mapa do maroto foi feito, mas sem consciência. Misturado ao diário. Basicamente, fiz um pergaminho especial com uma memória para o que foi escrito nele. Dessa forma, posso enviar mensagens e revisar as anteriores também. Essas versões avançadas das caixas serão apenas para mim e meus assistentes. Ninguém mais saberá de sua existência ou saberá o que são, mesmo depois que eu revelar as caixas que desaparecem. E então enviei uma para cada um deles usando Artemis. Algumas horas depois ela retornou e eu enviei as instruções sobre como usar os mensageiros, como chamarei este modelo, e o pergaminho de memória. Alguns minutos depois, ambos responderam que entenderam a ferramenta e seu propósito. Com tudo resolvido, era hora de ir dormir porque amanhã era o dia em que eu voltaria para Hogwarts. O último ano antes de Potter e seus amigos entrarem para Hogwarts se tudo começar a dar errado. Suspirar. Ansiosos por um ano produtivo. Capítulo 30. 1º de setembro chegou e, como sempre, uma manhã um pouco corrida estava acontecendo com a tia Amélia empurrando eu e Susan para que eu pudesse pegar o trem na hora. Estou meio que me acostumando a andar nos vagões do ministério. Me faz pensar porque mais pessoas não os usam. Eu entendo que há maneiras mais rápidas de viajar, mas a maioria delas é irritante ou desconfortável, com muitos bruxos nunca aprendendo a aparatar por algum motivo estúpido. Um vagão confortável faz maravilhas. De qualquer forma, chegamos a King's Cross com bastante tempo de sobra. Dei alguns abraços em Amélia e Susan, me despedi e fui procurar um compartimento. Quando me sentei, fiquei pensando sozinho e percebi que não sei realmente como encarar Christian depois do que aconteceu com os hipogrifos. Por um lado, tenho certeza de que o salvei de ser hospitalizado, no mínimo, e por outro, fiz algo considerado impossível para um bruxo, muito menos para alguém da minha idade. Eu cheguei a um acordo sobre como reagir na situação, mesmo que eu não goste da maneira como lidei com as coisas. Ainda aconteceu e tudo o que posso fazer agora é aprender com meu erro. E aí, cara, como foi seu verão? Então ouço a voz de James entrando no compartimento e me tirando dos meus pensamentos. Foi uma experiência confusa. Respondo com um sorriso irônico. Sério? Isso é estranho para você. O que aconteceu? Perguntou James com alguma preocupação. Eu queria explicar, mas a porta se abriu com um cristão com cara de bravo. Seu bastardo, você me deve uma explicação. Ele declarou. Primeiro com o que aconteceu no rancho. E segundo é porque você tem evitado responder minhas cartas ou convites. Christian disse enquanto seus olhos se estreitavam.
Christian, sinto muito pelo que fiz, mas não posso responder a primeira parte, pois prometi não falar sobre isso. Quanto à segunda, suspiro, eu simplesmente não sei como encarar você ou seus pais. Respondi desanimado. Não sabe como me encarar, gritou Christian enquanto agarrava minha gola. Você é meu melhor amigo e salvou minha vida, mas não sabe como me encarar. Ele continuou. Uau, Christian, acalme-se. Isso não está ajudando em nada. Olhe só para o rosto de Aedan. Não é que ele não queira dizer nada, ele tem medo de dizer qualquer coisa. Interrompeu James, tentando fazer com que Christian se acalmasse e deixasse ir. Demorou um pouco, mas ele me soltou com um empurrão para me fazer sentar. Você disse que prometeu não falar sobre isso. Ele perguntou com os olhos semicerrados. Eu concordo. Com quem? Ele então perguntou. Minha tia, respondi. Ele respirou fundo e disse algo que eu não esperava. Tudo bem, vou fazer um voto e então você me conta tudo. Ele declarou. Espere um segundo, Chris. Você quer fazer um voto mágico? Esses são muito rigorosos, você pode morrer, gritou James em choque enquanto meus próprios olhos se arregalaram. Fique quieto, James. Se você não quer participar, fique quieto e seja a testemunha antes de sair, ou vá embora agora e eu encontrarei outra pessoa para fazer isso. Respondeu Christian com raiva na voz. Por que você precisa ir tão longe? Então perguntou James, sem entender por que um de seus amigos estava disposto a fazer algo que colocava sua vida em risco. Para que aquele bastardo prateado possa confiar em mim o suficiente para falar comigo, gritou Christian. Essa declaração me atingiu muito forte. Eles são meus amigos, os melhores, mas tenho medo de que pensem que sou uma aberração por causa do que passei e me tornei. Então eu vou levar uma também. De repente declarou James. Eu não vou ficar de fora porque não fiz isso. Cai fora, James, isso é entre mim e esse sujeito brilhante. Rosnou Christian. Não, vocês dois são meus melhores amigos também e eu não vou deixar isso acontecer sem mim. Ele respondeu com indignação na voz. Mas ambos pararam de gritar um com o outro quando viram as lágrimas saindo dos meus olhos. Não era de tristeza, eu estava tão feliz e aliviado que esses dois eram meus amigos que não consegui parar as lágrimas. Uau, desculpe por ter chamado você de bastardo, disse um cristão em pânico. Sim, está tudo bem. Christian não quer dizer essas coisas, ele só está realmente preocupado com você. James continuou. Não é que vocês, idiotas. Só estou feliz que vocês dois sejam meus amigos. Eu respondi enquanto enxugava meus olhos. Vocês realmente querem saber, certo? Ambos concordam. Tudo bem. Sem votos. Eu confio em vocês dois mais do que o suficiente. Eu estava com medo de perder vocês. Eu vi tentando ganhar coragem. Ambos se entreolharam e sentaram-se. Tudo bem, conversem. Não importa porque somos amigos, disse Christian depois de finalmente conseguir o que queria. Aceno com a mão trancando a porta, fazendo um sinal de não me repare, abafando as coisas ainda mais, impedindo que qualquer um veja o interior do compartimento e verificando se há algo ou alguém que possa ouvir a conversa. Isso surpreendeu muito os dois, que ficaram boquiabertos enquanto eu fazia mágica sem varinha. Como você fez isso? Você fez mágica sem uma varinha, exclamou James. É parte da explicação, eu disse quando comecei. Bem, vocês dois sabem como eu vivo com minha tia e meu priminho. Ao que eles acenam com uma expressão óbvia no rosto. Você já se perguntou por que isso acontece? Perguntei. Eles olham para mim e se perguntam o que isso tem a ver com o que eles querem saber. Suspiro. Quando eu tinha 4 anos, os comensais da morte decidiram acabar com a família Bones, já que a nossa era uma família que se opunha ao seu senhor. Eu disse e então olhei para James. Você pode não ter ouvido muito sobre o assunto, já que a maioria da comunidade tem muito medo de se lembrar daquela guerra ou muito medo de irritar os comensais da morte restantes e você é nascido trouxa. Mas eles eram os seguidores leais do maior e mais louco fanático por sangue, cuja fome por poder era insaciável. Aedan! Exclamou Christian. Você não pode deixar um louco fazer você temê-lo, Christian. O objetivo dele teria destruído a comunidade mágica da Grã-Bretanha e quem sabe o que ele teria feito depois. Ele era louco e não tinha nenhum objetivo real, exceto governar os outros em uma tentativa de se sentir superior. Essa é, na verdade, uma das razões pelas quais eu evitei você depois daquele incidente. Eu senti que agi como ele e isso me enojou. Eu disse com uma leve reverência e um olhar de pena. De volta à minha família. Eles mataram todos na casa e me encontraram depois que minha mãe me escondeu. Em vez de me matar, obviamente eles me pegaram e me enfiaram em uma cela em um lugar supostamente sob uma propriedade dos Lestrange. Depois de usar a maldição Cruciatus em mim para cagar e rir. Fiquei sozinho naquela cela por 2 meses, pelo que pude contar. Sem ninguém interagir comigo e a única vez que soube que outro ser vivo estava por perto foi quando comida foi enfiada na cela, ou quando algum elfo doméstico entrou para esvaziar o banheiro e lançar um feitiço de limpeza em mim. Nada aconteceu até que um dia algum capanga me atordoou e eu acordei amarrado a uma mesa, em uma sala cheia de diagramas escritos em sangue e partes de um animal, que mais tarde eu descobriria que era um gato vampus, ao meu redor de uma maneira específica. Acabou sendo um ritual experimental para incutir as habilidades da besta em um mago. Bem, esse ritual quase me matou. Eu senti que iria estourar como um balão. Isso foi até o velho bastardo no comando cortar meus olhos e tentar empurrar os olhos da criatura para tomar o lugar deles. Fiz uma pausa e um olhar de choque e horror estava nos rostos dos meus amigos enquanto eles olhavam para a cicatriz ainda perceptível no meu rosto. Felizmente e infelizmente o ritual teve sucesso parcial.
Meu corpo ficou mais forte, mais rápido, tornou-se um pouco resistente a magias e meu núcleo mágico passou por sua primeira maturidade com facilidade. O problema foi que fiquei cego devido aos olhos não se fundirem corretamente comigo. E infelizmente para mim, eu fui o único sujeito de teste bem-sucedido, o que significou que pelos próximos 4 meses passei meu tempo na escuridão total e sendo cortado, sondado e torturado para entender o que aconteceu comigo e por que os olhos não funcionaram. Neste ponto, ambos estavam simplesmente horrorizados com o que estou descrevendo. Que criança de 4 a 5 anos poderia passar por tudo isso e ainda acabar como eu? Felizmente, consegui desenvolver um conjunto de habilidades muito forte com oclumência devido à afinidade natural dos gatos vampus com as artes mentais, permitindo-me escapar da dor escondendo-me na minha própria mente e eu tinha grandes capacidades regenerativas devido ao meu corpo. Então, os responsáveis pela instalação ouviram a notícia da derrota de Moldy Shorts e me deixaram sozinho por mais 2 meses. Isso foi até que o demônio começou a fazer um ritual maluco com o ovo de fênix que eles roubaram e colocou os aurores em seu encalço. Ele começou a passar por todos os sujeitos de teste que eles tinham até que foi a minha vez como último. Então, mais uma vez fui amarrado a uma mesa, mas desta vez, eu respiro fundo e tiro minha camisa para mostrar a eles as cicatrizes deixadas acima do meu peito, pois seus rostos perderam qualquer sangue restante neles. Eles esfaquearam meu coração em vez dos olhos e enfiaram o ovo nele. Eles estavam tentando descobrir uma maneira de ressuscitar seu senhor usando um ritual com um ovo de fênix como foco. Mas os aurores os encontraram, derrubaram todos os envolvidos e quando o ritual foi concluído meus olhos se fundiram com as feras corretamente. Eu ganhei mais força e poder mágico com meu parceiro, Sol. Terminei gritando por minha familiar agora totalmente crescida. Normalmente a deixo viver como ela quiser hoje em dia, já que ela vem dormir comigo e passa o tempo voando para fora ou caçando depois que coloca o seu anel de ocultação, o que a faz parecer um grande falcão. Ela apareceu através de suas chamas e pousou em meu braço, para a surpresa dos meus 2 amigos. Você se uniu a uma fênix, gritou Christian porque ele sabe o quão raro e especial isso é. Sim, e eu sei que você sabe porque eu nunca tornei isso público ou corri riscos de que isso acontecesse. Eu disse enquanto acariciava a cabeça da minha linda garota. É algo importante? Perguntou James, confuso. Sim, a única outra fênix domesticada que conhecemos até agora é a de Dumbledore. Disse Christian ainda em choque. O que gritou James ao entender o quão raro isso é? Ela é a única razão pela qual estou vivo. Ela é minha primeira amiga. Ela é família e estamos ligados em um nível muito mais profundo do que Fawkes e Dumbledore. Ela pode realmente morrer se eu morrer. Eu digo afirmando o quão importante ela é para mim e eu para ela. E isso tem a ver com o que você fez com os hipogrifos? Perguntou Christian cuidadosamente. Hipogrifos? Perguntou James. Basicamente um grifo, mas com pernas de cavalo em vez de leão, menos perigoso, dieta mais razoável, um pouco menor, e as pessoas têm permissão para criá-los. Eu simplesmente explico a James, e ele concorda. Mas sim, eu basicamente usei uma combinação de essência de vampus e fênix do meu sangue. Infundi um tom de magia e então ativei um ataque Legilimantic superpoderoso para fazê-lo ceder. Eu expliquei a James. É por isso que eu disse para você não olhar nos meus olhos, e é na verdade por isso que eu uso esses óculos, não porque o corte reduziu minha visão, mas porque se eu não usar eu posso acidentalmente quebrar o cérebro de alguém se eu não tomar cuidado. E isso basicamente explica porque sou tão diferente de todos. Eu nem sabia que tinha essa aparência até chegar na casa da minha tia, então não tenho ideia se foi um ou ambos os rituais que me mudaram assim. É uma das razões pelas quais não tenho muito orgulho da minha aparência e me esforço para melhorar porque não quero nunca mais estar nesse tipo de situação desesperadora. Terminei dizendo. Os 2 estavam silenciosamente tentando digerir tudo o que eu havia dito, enquanto eu acariciava a melhor garota Sol, tentando me acalmar. Sinto muito por ter forçado você a dizer isso, Aedan. Eu não poderia imaginar que você passou por tanta coisa e fui insensível. Sinto muito. Finalmente disse Christian abaixando a cabeça. Eu também sinto muito. Mas estou feliz que você tenha nos contado. Disse James com um sorriso um pouco triste. Demorei um pouco para reagir aos sentimentos deles. Obrigado por ouvir e acreditar em mim. E obrigado por serem meus amigos. Eu finalmente disse enquanto estava engasgando. Sim, Aedan, e garantiremos que isso não aconteça novamente, nem com você nem com mais ninguém. Proclamou James. Posso não ser tão bom quanto vocês 2 com uma varinha, mas certamente não vou deixar vocês passarem por algo assim de novo. E de novo, desculpe por ser um idiota sobre isso. Disse Christian concordando com James. Obrigado, Christian, James, isso significa muito para mim. Eu disse verdadeiramente agradecida aos 2. Tudo bem. Chega de conversa fiada porque estamos quase em Hogsmeade e precisamos nos preparar. Anunciou James, tentando tirar todo mundo daquilo. Peço para Sol voltar e todos nós nos vestimos com nossas vestes. Eu estava sorrindo de orelha a orelha enquanto íamos para o castelo com amigos verdadeiros.